Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 321. A porta basculante do telhado da torre de astronomia se abriu com estrondo, e uma multidão de pessoas invadiu o topo. Uma mistura de aurores e professores de Hogwarts, todos competentes por mérito próprio, irrompeu em cena com as varinhas em punho, na expectativa de se envolverem em uma briga, mas a realidade era o oposto. Alvo. McGonagall bufou, vestindo seu robe de dormir e com uma touca de dormir na cabeça. No telhado no meio estavam Alvo Dumbledore ajoelhado no chão e Draco Malfoy deitado no chão, com o peito se movendo para cima e para baixo. Alvo Dumbledore ajoelhou-se no meio, com Draco Malfoy deitado no chão. O peito do jovem Malfoy subia e descia. Ele tinha os olhos cobertos com o braço, e aqueles que se esforçavam para ouvir acima da própria respiração podiam ouvi-lo murmurando algo repetidamente. Está tudo bem, boa gente, disse Dumbledore com um sorriso. O Draco aqui está só com um pouquinho de dificuldade para respirar. Tenho certeza de que ele vai ficar bem logo. A mão de Draco se ergueu fracamente e agarrou as vestes de Dumbledore. Minha mãe, seus olhos cravaram punhais no homem mais velho. Emmeline, por favor, disse Dumbledore a uma senhora na multidão sobre o que conversamos. Emmeline Vance, membro da Ordem da Fênix, assentiu e se virou para os outros membros que a acompanharam. Eles tinham a missão de resgatar Narcissa Malfoy. Pope, você pode acompanhá-lo até a ala hospitalar? Acho que ele também pode precisar de uma poção para dormir sem sonhos, para se sentir confortável hoje, disse Dumbledore enquanto se levantava. A Medbruxa correu para o lado de Draco. Em instantes, ele estava esticado e sendo levitado para fora do telhado com a escolta de um auror. Alvo. Algo terrível aconteceu. McGonagall falou assim que viu uma oportunidade, os Comensais da Morte. Eles... Draco me disse que conseguiu infiltrar alguns Comensais da Morte em Hogwarts. Sim, eu sei disso. Dumbledore olhou para os aurores e professores presentes e franziu a testa. O número de pessoas presentes à sua frente era estranho. Todos os Comensais da Morte já foram capturados? Eu ouvi alguns sons de luta mais cedo. As pessoas se entreolharam sem jeito, deixando Dumbledore confuso. Há algo errado? Alvo, os Comensais da Morte já tinham sido capturados antes que pudéssemos alcançá-los, disse McGonagall. Tentamos procurá-los, mas não conseguimos encontrar nenhum vestígio de uma única pessoa com um traje de Comensal da Morte no corpo ou uma marca de dar no braço. A única razão pela qual conseguimos encontrá-los foi que um fantasma os descobriu no 7º andar. O que aconteceu? Ele perguntou, confuso. Um dos aurores na multidão cuspiu. O vigilante invisível aconteceu. O que você quer dizer? Dumbledore perguntou com os olhos semicerrados. No caminho para cá, nos deparamos com obstáculos. Aparentemente, todos os corredores que levavam até aqui estavam bloqueados por blocos de gelo, alguns estavam até bloqueados 2 ou 3 vezes. McGonagall suspirou e trocou olhares com os outros. E o corredor lá fora, que estava bloqueado por um bloco de gelo com pelo menos alguns metros de espessura, foi preciso um esforço conjunto para derretê-lo, cortá-lo e atravessá-lo para chegar até aqui. Até encontramos outro Comensal da Morte na base da escada. Como ele entrou? Perguntou Dumbledore com a voz séria. McGonagall balançou a cabeça. Ela ou eles não tinham ideia. Nada indicava de onde o cruzado mascarado veio ou como ele partiu, ou quando ele partiu. A mente de Dumbledore girava em pensamentos. O Justiceiro Invisível era um fator desconhecido que ele não esperava que se manifestasse naquele dia. Ele olhou para os aurores presentes e disse, aurores, se pudessem, por favor, manter este incidente em segredo até de manhã, eu também falaria com Amélia sobre isso. O auror líder ficou em posição de sentido e assentiu. Dumbledore exibiu seu sorriso patente, mas não esperou por papo furado. Lançou um olhar para seu assistente e foi embora com seus professores a tiracolo. O que foi? Tem alguma coisa errada? Eu sei que tem alguma coisa errada. McGonagall está errada. Descubra onde Severo está, disse Dumbledore com urgência. Não, espere, ele fez uma pausa e se virou para Lilian, por favor, traga os gêmeos e peça para eles trazerem um mapa. As palavras que Lily pronunciava sobre seus filhos morreram quando ela ouviu falar do mapa. Ela sentiu, vou pegar o mapa. Sei como usá-lo, e saiu correndo. Há algo que você queira nos dizer, Albus? Dumbledore se virou para seus professores e começou com um suspiro. Severus fez um voto inquebrável. Quebra de cena. Dumbledore, o chefe das casas, Lilian Potter e 2 aurores, Tiago Potter e Sirius Black, estavam em frente a uma das muitas salas de aula de Hogwarts. Ele está lá dentro, disse Lily com profunda tristeza nos olhos. A porta está aberta, apontou Sirius. Ele trocou olhares com James, que assentiu. Os 2 aurores sêniores sacaram suas varinhas, um feitiço depois, e estavam dentro da sala. A sala estava vazia, exceto por uma coisa. Severo Snape estava sentado contra a parede, de cabeça baixa, vestido com suas vestes negras como se fosse apenas mais um dia. E ele estava pronto para enfrentá-lo com toda a sua maldade sombria e sarcástica. No entanto, o mesmo homem que estava sempre em posição de sentido, seu olhar de abutre sempre fulminando qualquer presa em potencial, com um frasco de veneno na língua. O mesmo homem tinha a cabeça baixa, as costas curvadas, os longos cabelos oleosos caindo na frente do rosto, nada que refletisse o que o homem realmente era. Todos na sala sabiam que Severo Snape havia prometido um voto inquebrável. Eles fizeram um acordo no calor da situação, sabendo muito bem que havia uma chance, não era quase inevitável, de não conseguir cumprir as promessas das quais sua vida dependia. Alvo Dumbledore iria viver, o que significava que Severo Snape não iria. Todo mundo sabia disso. E foi isso que aconteceu, Severus Snape estava morto. No entanto, por algum motivo, Severus Snape tinha um lindo arranjo de brilhantes flores de lírio branco com lindos estames amarelos que só serviam para acentuar sua beleza, espalhada sobre ele como se estivessem fazendo uma serenata para o homem. Ele estava aqui,
Sirius colocou em palavras os pensamentos de todos. O justiceiro invisível fez isso? James Potter olhou para o arranjo de flores e para o homem de quem nunca gostara. O homem que ele detestava por colocar sua família em perigo ao sussurrar a profecia nos ouvidos de Voldemort. O motivo da morte de seus pais. Ele sempre pensou que se sentiria feliz no dia em que Snape morresse, mas não era o caso, não havia tais emoções. Ele não estava triste com a morte do homem, mas também não estava feliz com ela. Virou-se para a esposa e a encontrou também o encarando, mas ele podia ver a tristeza em seus olhos, diferente dele. Lilian observava seu amigo de infância com quem estava distante. A primeira pessoa que ela conheceu do mundo que acabará adotando, aquele que lhe contará tanto sobre o mundo quando ela era apenas uma garota ingênua com estrelas nos olhos, preparada para o que estava por vir. Ela odiava Snape pelo perigo em que ele colocará seus filhos. Se fosse só ela, poderia ter pensado diferente, mas não quando se tratava dos filhos. No entanto, a mesma pessoa era sua amiga. Ela não conseguia impedir que os sentimentos de seus anos de formação ressurgissem, aqueles de antes de tudo se desviar, e ela perderá seu melhor amigo, e ele a perderá. Ela encarou os lírios, e seus sentimentos se complicaram ainda mais. Ela sabia que, embora Snape tivesse repassado a profecia a Voldemort, ele também implorara a Dumbledore por sua segurança, e ela não sabia como se sentir sobre isso. Oh, Severus! Dumbledore caminhou até Snape com passos lentos. Ele fora diretor de Hogwarts por longas décadas. Vira crianças entrarem em sua escola e saírem já adultas. Snape ocupava um lugar especial no coração de Dumbledore como aluno. Quando os alunos se formavam, ele raramente os via, apenas em eventos ou de passagem. Mas Snape entrará em seu santuário aos 11 anos, com exceção dos 2 anos turbulentos de guerra logo após a formatura. Snape sempre estivera à vista de Dumbledore, primeiro como aluno, depois como colega. Ele passou a confiar no homem. Passou a ver que o homem problemático, com todos os seus vários defeitos, trilhara o caminho da redenção, não se permitindo a mudança da vida para que pudesse se arrepender dos erros que cometera. Dumbledore encarou Snape, um raro momento de tédio em seus olhos azuis. Ele havia reprovado mais um de seus alunos. Dumbledore se perguntou se poderia ter feito as coisas de forma diferente. Se tivesse feito melhor, talvez Snape estivesse vivo, talvez até feliz. Sinto muito, Severus, ele murmurou com uma lágrima escorrendo pela barba. Sinto muito. Quebra de cena. A porta do retrato da suíte do chefe se abriu, e que entrou em seu quarto com passos pesados. Cada passo parecia como se estivesse pisando em lama molhada, puxando-o para baixo e ficando mais pesado a cada passo. As luzes do quarto se acenderam momentaneamente quando ele entrou, antes de se apagarem ao comando silencioso de Kim, mergulhando na escuridão fria, algo que ele sentia que precisava naquele momento. A escuridão poderia escondê-lo, ele pensou. Kim levou a mão ao peito. Olhou para a mão e ainda sentia como se o brilho verde ainda estivesse brilhando em sua palma. Depois de olhar para a palma da mão, bateu no peito, e Noir que a cobria voltou ao seu estado original. Encolheu-se em uma placa triangular e caiu no chão. Ele a encarou. A ideia de pegá-la passou pela sua cabeça. Não exigiria nenhum movimento físico da parte dele. Bastaria um único comando e a placa Noir poderia estar em sua mão ou em sua maleta. Que não o pegou, deixando-o no chão. Em vez disso, caminhou até a cama e se deixou cair nela. Deitou-se de bruços com o rosto virado para o lado, olhando para o único ponto do quarto iluminado pelo luar que se estendia pela fresta da cortina. Ele havia tirado uma vida humana. Ele havia matado. Ele se sentiu culpado? Não. Ele ia dar alguma desculpa para justificar? Não. Ele não se incomodou nem um pouco com isso? Não. Ele se sentia entorpecido, como se seu coração e mente tivessem sido atrofiados. Não havia tristeza, nem horror, nem arrependimento por tirar uma vida, absolutamente nada. Parecia que a oclumência havia sido ativada e suas emoções desconectadas, mas ele conseguia perceber que a magia mental não era a razão por trás de seu estado. Enquanto olhava fixamente para o ponto iluminado pela lua no quarto, sua visão começou a escurecer. Estava cansado, mas não era o sono que o dominava. Estava perdendo o controle. Seu tempo de controlar o próprio corpo havia chegado ao fim. Enquanto a escuridão o dominava, Kim decidiu fechar os olhos e dormir. Estava cansado e naquele momento não conseguia sentir nada. Durma, eu cuido disso daqui em diante. Está tudo bem, eu cuido de você. Capítulo 322. O castelo estava agitado no início da manhã. Os alunos lotavam o salão principal, mas, diferentemente da letargia matinal habitual, as pessoas caminhavam em grupos, conversando entre si em sussurros e atentas ao que os outros estavam falando. Seu quarto estava trancado ontem à noite? Perguntou Ed. Ele se movia inquieto, olhando ao redor do corredor. Kim assentiu. Acordei quando ouvi o barulho. Tentei ver o que estava acontecendo, mas não consegui abrir a porta. Nós também não. A porta se recusou a se mover, mas eu consegui ver a marca negra no céu. A janela do Barton tinha uma visão clara dela. Era muito assustador. Quer dizer, Ugh, a cobra saindo da boca do crânio. Olhar para ela me fez sentir como se uma cobra fosse sair da minha boca. Nojento. Não consegui ver, disse Kim. Tenho uma vista linda do lago, mas não da torre de astronomia. Uma pena na verdade. Queria arrombar a porta, mas fiquei com pena do retrato lá fora. Teria sido destruído se eu tentasse alguma coisa. Ele conseguirá isolar o tumulto da luta com Fenrir Greyback no 7º andar, mas sua luta com Snape fora tudo menos silenciosa. O professor de defesa contra as artes das trevas lançara mais maldições e feitiços sombrios do que todos os outros comensais da morte juntos. Kim precisava estar em alerta para garantir que nenhum daqueles feitiços desagradáveis o atingisse, então a ideia de criar uma barreira sonora não fora prioridade. Além disso, as pessoas que quebraram sua barreira de gelo também fizeram barulho. Eles te contaram alguma coisa sobre o que aconteceu ontem à noite? Marcus perguntou a Kim. Kim balançou a cabeça.
Fui à secretaria com a Clarice e a diretora, e os outros monitores do 7º ano, mas os professores nos mandaram embora? Disseram que nos informariam depois do café da manhã com todos os outros. Ele apontou queixa em direção à entrada do salão, onde estavam 2 monitores, mandando as pessoas voltarem para o salão. Também nos ordenaram que não deixássemos ninguém sair do salão principal. Alguém morreu, disse Ed, de repente. Kim congelou por um momento antes de relaxar o ombro. Ed continuou. Quero dizer, comensais da morte só conjuram esse feitiço quando matam alguém, certo? Quem você acha que morreu? Perguntou Marcos. Perguntei por aí, todos os dormitórios estavam fechados, assim como o nosso, então deve ser um membro do corpo docente. Quando você foi ao escritório, havia alguém desaparecido? Ed perguntou a Kim. Faltavam alguns, disse Kim. Ele cerrou o punho por baixo da mesa. Mas nem todos os professores vêm à sala logo de manhã então. Não adianta pensar nisso, os professores estão aqui, disse Marcos. Kim voltou a olhar para a entrada dos fundos do salão principal. Era uma pequena porta de tamanho normal perto da mesa dos professores. A entrada era usada por alguns professores que preferiam não usar a entrada principal por seus respectivos motivos. Mas hoje, todos os professores, incluindo a Grid, que se agachou para salvar a cabeça, entraram no salão principal pela entrada dos fundos. O salão principal se encheu de sussurros, de alguma forma mais altos do que o habitual. Seus olhos seguiram o fluxo de professores enquanto caminhavam até a mesa dos professores e se sentavam. Marcos estava observando os professores enquanto eles se sentavam, assim como todos os outros estavam fazendo. Mas então seus olhos se arregalaram quando ele percebeu algo estranho no que estava vendo. Um deles está desaparecido, disse ele. As sobrancelhas de Ed estavam franzidas, mas se ergueram quando ele viu o que Marcos estava vendo. De fato, só faltava um professor no grupo. A revelação chocante de Marcos chegou aos ouvidos de seus vizinhos e, em seguida, desencadeou o que parecia ser uma complexa e extensa cadeia de dominós que se estendia por todos os cantos do salão principal. Enquanto os professores se sentavam, os sussurros se transformaram em discussões acaloradas. Que não disse nada, em vez disso, observou a parede atrás da mesa dos professores. O salão principal costumava ser decorado com as 4 cores das casas. Hoje, porém, havia cortinas pretas na parede atrás da mesa dos professores. Kim soube instantaneamente que estavam ali em sinal de respeito a Snape. Dumbledore encerrou as reflexões de Kim levantando-se à mesa dos professores. O salão principal, que estava agitado com as discussões, ficou em silêncio. Todos vocês, disse Dumbledore, olhando para todos eles, devem ter ouvido ou até visto que havia uma marca negra sobre Hogwarts ontem. Ele fez uma pausa e seus olhos pousaram na mesa da Sonserina. A mesa deles era a mais discreta antes de ele se levantar, e os rostos deles eram os mais tristes e pálidos depois que perceberam o que havia acontecido. Há muito que eu gostaria de dizer a todos vocês esta noite, disse Dumbledore, mas primeiro preciso reconhecer a perda de uma pessoa muito boa, que deveria estar sentada aqui. Ele apontou para uma cadeira vazia na mesa dos professores, aproveitando nosso banquete conosco. Lamento informar a todos vocês que ontem à noite, o professor Severus Snape faleceu. O silêncio que Dumbledore havia imposto se estilhaçou e um som estrondoso invadiu o salão principal como se tentasse preencher um vazio deixado para trás. Atordoados e assustados, todos os rostos no salão se voltaram para Dumbledore. Na mesa da Sonserina, as pessoas podiam ser vistas se abraçando, chorando de cabeça baixa e tentando se consolar. Severo Snape podia ser odiado pela maioria dos alunos de Hogwarts, mas para Sonserina, ele era tudo o que uma casa poderia desejar de seu líder. Ele os apoiava, sempre tomava partido deles, ensinava-os a se comportar como Sonserinos e era sinônimo de apoio para todos aqueles que vestiam verde. Kim virou-se de costas. Daphne, Astoria e Tracy estavam sentadas logo atrás dele. Astoria estava encostada em Daphne enquanto sua irmã a abraçava de lado, enquanto Tracy estava sentada ao lado delas com a cabeça enterrada nas mãos, curvada sobre a mesa. Ele queria ir confortá-los, mas se conteve. Naquele momento parecia que ele seria um estranho entrando em algo que não entendia e do qual não fazia parte. Eu a consolarei mais tarde, pensou ele enquanto observava Daphne. E enquanto o pensamento lhe passava pela cabeça, Kim parou por um momento e esperou por algo que já esperava, mas nada aconteceu. Ontem, Dumbledore recomeçou. Um grupo de comensais da morte invadiu Hogwarts para causar danos e semear o desastre. Eles pareciam ter vindo para se livrar de mim, houve suspiros, e o fato de eu estar aqui são e salvo diante de vocês, deixa claro que eles falharam e foram capturados. No entanto, nessa derrota tiraram a vida do professor Snape, que os enfrentou bravamente, mas se sacrificou tragicamente pela segurança da escola. Kim sabia que isso ia acontecer. A verdade sobre o assunto não poderia vir à tona. Se o fato de Snape ter feito um voto perpétuo de matar Dumbledore se tornasse público, seria um desastre e arruinaria a reputação de Snape irreparavelmente. Isso não era algo que a Ordem da Fênix pudesse fazer. Mesmo não sendo muito querido, Snape ainda era um membro. Seu sacrifício jamais será esquecido. Então gostaria que todos vocês, por favor, se levantassem e erguessem seus copos para Severus Snape. Eles fizeram isso, todos eles. Os bancos rasparam enquanto todos no salão se levantavam, erguiam seus cálices e repetiam, em uma só voz alta, baixa e retumbante. Severo Snape, que olhou de relance para a mesa da Sonserina. Seus olhos procuraram por Draco, mas o jovem Malfoy não estava em lugar nenhum. Parecia que a Ordem já havia escondido Draco.
Hogwarts não era mais segura para Draco. Se Draco podia ser um comensal da Morte Júnior, outros também poderiam ser. E eles poderiam não ter nenhum escrúpulo em tirar uma vida, especialmente se seu alvo fosse um traidor. Severo não era a pessoa mais amigável, mas aqueles que o conheciam sabiam de suas qualidades que o tornavam um grande indivíduo, continuou Dumbledore. Ele era um amigo bom e leal, um confidente ainda melhor, um trabalhador esforçado, valorizava o comprometimento e a dedicação acima de tudo. Sua morte afetou a todos vocês, quer o conhecessem bem ou não. Dumbledore parecia triste. Seu olhar sempre estaria voltado para frente, cheio de confiança, mas hoje seus olhos estavam baixos enquanto falava com os alunos. Ver o diretor daquele jeito era a primeira vez para todos. Uma sensação de tristeza pela pessoa mais odiada de Hogwarts se espalhou pelo salão. Todos neste salão, disse Dumbledore, e seus olhos se demoraram nos alunos da Sonserina, serão bem-vindos aqui a qualquer momento, caso queiram vir. Mais uma vez, digo a todos vocês, à luz do retorno de Lord Voldemort, somos tão fortes quanto unidos, tão fracos quanto divididos. O dom de Lord Voldemort para espalhar discórdia e inimizade é enorme. Só podemos combatê-lo demonstrando um vínculo igualmente forte de amizade e confiança. Diferenças de origem e cultura não são nada se nossos objetivos forem idênticos e nossos corações estiverem abertos. Acredito, e nunca esperei estar enganado, que todos nós estamos enfrentando tempos sombrios e difíceis. Alguns de vocês neste salão já sofreram diretamente nas mãos de Lord Voldemort. Muitas de suas famílias foram dilaceradas. Ontem, um homem exemplar foi tirado de nosso meio. Lembre-se de Severo Snape. Lembre-se se chegar a hora de escolher entre o que é certo e o que é fácil. Lembre-se do que aconteceu com um homem bom, leal e corajoso por ter se desviado do caminho de Lord Voldemort. Lembre-se de Severo Snape. Quebra de cena. Que acenou com a mão sobre uma folha de papel. Ela se contorceu sobre sua palma e se dobrou em um pássaro. O pássaro de papel bateu as asas e voou para o céu, em direção ao prédio. Por outro lado, ele saiu do castelo para se sentar na grama e se afastar de toda a conversa sobre Snape que acontecia onde quer que fosse. Ele queria um momento de silêncio e paz. Ele olhou ao redor para encontrar um lugar confortável com alguma sombra. Não precisou procurar por muito tempo, pois havia um bem na sua frente, mas o lugar perfeito estava ocupado. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ele queria um tempo sozinho, mas imaginou que um pouco de companhia não faria mal. Que bom ver você aqui, disse Kim. Eve Potter, que estava sentada à sombra da árvore, com as costas apoiadas no tronco, abriu os olhos e se deparou com o rosto sorridente de Kim West. Pescou surpresa e sentou-se mais ereta. O que? Ele perguntou. Não, não é nada, ela balançou a cabeça. O que é? Posso me juntar a vocês? Claro. Kim sorriu mais ainda e sentou-se na sombra, mas, diferentemente de Eve, ele deitou-se na sombra. Eve continuou a encarar Kim fazendo-o perguntar, há algo errado? Há algo diferente em você hoje, ela disse. Kim riu baixinho. Respirou fundo e colocou as mãos atrás da cabeça. Acho que tem alguma coisa diferente. A irritação tinha sido silenciosa. De fato, não houve nada além de silêncio. Capítulo 323. Eve encarou Kim. Ele estava deitado de costas com os olhos fechados. Uma brisa suave soprava sob a copa da árvore e bagunçava seus cabelos, refrescando ainda mais a sombra, protegendo-os do calor do sol. Você está olhando fixamente, disse Kim, abrindo um olho para encará-la. É simplesmente surpreendente, ela disse. Quando foi a última vez que você tomou a iniciativa de falar comigo por conta própria? Normalmente, sou eu quem inicia nossas conversas. Você está me fazendo parecer mal, ele riu. Mas não estou mentindo. Não, você não está. Então o que mudou hoje? Kim deu de ombros. Gostaria de ter um motivo especial. Vim aqui para ter um pouco de sossego, longe da conversa. Vi você e decidi passar um tempo tranquilo com você. Não que eu esteja reclamando. Acredite, não estou. Você não deveria estar com Graengras agora? Neste momento, os Sonserinos estão confinados em seus dormitórios. Então, sim, disse Kim e então se virou de lado para encarar Era. Então, como a Grifinória está recebendo a notícia? Eve deu de ombros. O Rony tentou tirar sarro da situação, mas ninguém riu e depois levou uma bronca quando ele ficou irritante. Ficou tudo muito quieto na sala comunal. Nunca imaginei que isso aconteceria com o Snape. O que você acha disso? Ele deve ter tornado sua vida bem miserável nas aulas. Sabe que eu também pensei isso, disse Eve, puxando um pouco de grama. Papai e Sirius assustaram Harry e eu por causa do Snape quando estávamos prestes a começar o primeiro ano. Como ele não gostava da Grifinória e odiava os Potter. E tudo isso era verdade, ele não gosta da Grifinória e odeia os Potter. Mas estranhamente ele nunca me escolheu como alvo. Ele basicamente me ignorou. Não faço ideia do porquê. Que olhou para Eve. Ele conseguia adivinhar o porquê. A semelhança entre mãe e filha era muito maior do que entre filha e pai. Fiquei triste com a morte dele, continuou Eve, mesmo que ele tenha sido infeliz com literalmente todos os outros que não eram da Sonserina. E com você eu acho. O que você acha da morte dele? Na verdade, não sei. Sinto-me praticamente entorpecido. O que foi isso? Kim sentou-se e arrastou-se para sentar-se encostado na árvore ao lado de Eve. Chega disso, vamos falar de outra coisa, disse ele. Por que você está fazendo isso? Kim sorriu internamente ao ouvir a voz sem força. Você sabe por que estou fazendo isso. Se você quer ser assim, vá procurar a Daphne. Por que você está mirando nela? Vamos lá, não fique assim. Não é mais emocionante? Não, não é. Eu pensei que você ficaria um pouco mais incomodado com o que aconteceu ontem. Você acha que eu não sou? Kim gritou por dentro, continuando a falar com Eve com um sorriso. Tenho que fingir que sou normal enquanto você se esconde no escuro. Estou te avisando, não faça esse curso comigo. Deixe ela em paz. Eu vou ficar quieto. Não estou a fim de brigar com você mesmo. Vai se masturbar no quarto. É sobre isso, não vai acontecer. Nós a queremos, não é? O que?
O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, citou ele. O sobrenome West já nos concedeu poder social e financeiro suficiente, e isso já era demais. Mas saiba, estamos ficando mais fortes e habilidosos com magia. Com o tempo, atingiríamos um nível em que nosso poder pessoal nos permitiria andar por aí praticamente sem restrições. E sim, eu realmente não quero me embriagar de poder, sabe? O que espera eu? Não entendo. Parece que você está meio confuso com os pecados. Eu não sou o orgulho, que quer ter o ego massageado a cada segundo. Não quero que as pessoas ao meu redor sejam bajuladoras. Eu não sou a inveja, que acha que quem discorda de mim é só invejoso. Ou mesmo a ira, que explodiria se alguém fosse um pouquinho irritante. Eu sou você, só que muito mais interessado no sexo frágil. Seus olhos brilhavam enquanto ele ria junto com Eve. Então, antes de seguir por esse caminho, preciso de algum tipo de âncora. E você acha que essa âncora é Eve Potter? Agora, você só está tentando se fazer de bobo. Para alguém como nós, encontrar pessoas que digam a verdade honestamente é difícil. Tivemos sorte com nossos amigos, mas por quanto tempo você acha que isso vai continuar? Mesmo entre essas pessoas boas, Daphne, nossa namorada, a pessoa que deveria ser a mais próxima de nós, é do tipo subserviente, e adoramos isso nela. Ela é sempre tão solidária, mas precisamos de alguém que nos desafie a ser a âncora de que falei. E de todas as pessoas, ninguém além de Eve questionou nossas ações com tanta consistência. Mantê-la por perto será benéfico para nós a longo prazo. E bem, nem você pode negar que ela é adorável. Você vai arruinar meu relacionamento com Daphne. Ah, não se preocupe com isso. Você já acertou em cheio nisso. Kim voltou a olhar para o castelo com um sorriso. Daphne caminhou em direção a eles. Apressou o passo ao ver Kim e Eve sentados juntos sob a árvore. Kim, o que você está fazendo aqui com ela? Perguntou Daphne, observando Eve com um olhar atento. Ela ergueu a folha de papel amassada em sua mão. Você me chamou aqui. Sim, eu queria falar com você sobre uma coisa, disse Kim. Que diabos você está planejando? Estou te ajudando, claro, disse ele. Você não queria contar a verdade suja para Daphne? Vou te fazer um favor e fazer o trabalho no seu lugar. Pare. Eu vou fazer isso sozinha. Não mexa com a minha vida, seu falso de merda. Kim fechou os olhos e respirou fundo para acalmar a repentina dor de cabeça. É por isso que eu não queria vir tão tarde, disse Kim para aquele que está preso dentro da paisagem das almas. Se você tem que culpar alguém, então culpe a ganância. Foi ele quem quis que isso acontecesse. Eu realmente não quero fazer isso, sabe? Eu realmente não quero, mas eu preciso fazer, senão ele vai fazer. Kim se levantou e se limpou. Deu alguns passos à frente até ficar equidistante das duas garotas. Olhou para as duas uma vez antes de se virar para Daphne. Você se lembra que eu queria te contar uma coisa e pedi para você esperar um pouco antes de poder contar? Disse Kim. É um segredo que venho escondendo há muito tempo. Parar. No momento em que Eve ouviu essas palavras, seus olhos se arregalaram. Ela se levantou às pressas no momento em que Kim soltou uma bomba. Cale-se. Eu beijei Eve ano passado, disse Kim, mesmo com a dor de cabeça latejante. Vou te estripar e acredite, vou gostar disso. Sedento de sangue? Matar Snape despertou algo dentro de você? O quê? Daphne perguntou com uma expressão atrofiada. Ano passado, estávamos sozinhos. Uma coisa levou a outra, e acabamos nos beijando, disse Kim. Ele percebeu que a voz havia se calado novamente. Ele abaixou a cabeça e continuou. Desculpe por esconder isso de você e não te contar por tanto tempo. Uma série de emoções passou pelas emoções de Daphne, variando de tristeza à traição, finalmente chegando à raiva, com a emoção desaparecendo de seu rosto. Quem começou? Perguntou ela com a voz fria. Isso lembrou Kim de antes de Daphne se aproximar dele, só que muito pior. Não importa, ela voltou seu olhar frio para Kim. Eu vou até você mais tarde. Daphne se virou para Eve. Você sabia que ele tinha um compromisso? Todos sabiam que estávamos juntos, então não tente negar isso, e mesmo assim você fez isso. Sua varinha apareceu. Eve também sacou sua varinha em resposta. Kim viu isso, se aproximou de Daphne e colocou a mão no braço da varinha dela para direcioná-la suavemente para baixo. Daphne, por favor, acalme-se. Não precisa apontar. Daphne o empurrou e o encarou. Seus olhos brilhavam enquanto ela apontava a varinha para ele. Me dê um motivo para eu não te amaldiçoar aqui e agora. Kim se aproximou dela mais uma vez e abaixou o braço erguido da varinha. Desta vez, ela não resistiu e até o deixou tirar a varinha dela. Ela ergueu a outra mão e o socou no ombro repetidamente. Por quê? Por que você faria isso? Ela disse entre os socos. Eu confiei em você. Desculpe, cometi um erro, disse Kim com um tom de desculpas genuíno. Por favor, me perdoe, sinto muito mesmo. Que a puxou para mais perto enquanto ela continuava batendo nele e a abraçou. Enquanto a abraçava com força, um sorriso estranho surgiu em seu rosto. Mas então o sorriso congelou, e a expressão de Kim passou de confiança para pânico e horror. Seus olhos escureceram por uma fração de segundo antes de voltarem ao normal. A tranquilidade transpareceu em seu rosto enquanto ele acariciava as costas de Daphne e sussurrava suas desculpas em seu ouvido com magia entrelaçada em sua voz, manipulando sua temperatura corporal, tentando tudo e qualquer coisa que pudesse acalmar Daphne. Dentro da paisagem das almas, Kim sentou-se curvado ao lado da alma. Ontem, ele havia tirado uma vida pela primeira vez. A vida de uma pessoa que não merecia morrer. Hoje, um dos alicerces de sua vida havia sido abalado. Ele não estivera lá para fazer isso sozinho, nem mesmo para impedir. Você não queria impedir, sussurrou-lhe um canto desse pensamento em tom traiçoeiro. Você ficou feliz por não precisar fazer isso sozinho. Kim agarrou a cabeça dele e a abraçou até os joelhos. Ele estava tão distraído que não percebeu que de repente a escuridão que atormentava sua alma havia desaparecido, retornando ao seu estado dourado, com apenas algumas manchas pretas e confusas.
As paredes irregulares que haviam melhorado após a remoção da inveja se abriram, restando apenas tons variados de amarelo. Sabe, não acho que a situação seja tão ruim quanto você pensa. Kim tentou não responder. Manteve os olhos fechados e a cabeça baixa, mas não conseguiu conter a raiva diante das palavras ridículas ditas. Seu F. Ponto. Ele levantou a cabeça e quase rosnou para a personificação do seu pecado à sua frente, mas suas palavras morreram na garganta quando viu a figura à sua frente. Olá, é um prazer finalmente conhecê-lo. Meu nome é Kim West, mas talvez você me conheça melhor como Ganância. Capítulo 324. Olá, é um prazer finalmente conhecê-lo. Meu nome é Kim West, mas talvez você me conheça melhor como Ganância. Kim encarou a cópia de si mesmo brilhando em um tom amarelo. Ele não conseguia tirar os olhos da pessoa à sua frente. As outras personificações, quando apareceram à sua frente, estavam todas vestidas com uma camisa preta simples e calças pretas. Mas não há que estava à sua frente. Ganância. Usava o terno favorito de Kim com a aparência que Kim gostaria de ter. Eu sei que estou bonito, mas vamos lá. Você está me deixando tímido, disse Greed com um sorriso. Os olhos de Kim escureceram. Ele se levantou lentamente e encarou a figura à sua frente. Onde está a luxúria? Perguntou. Tragam-no para fora. Tenho algumas palavras para ele. Infelizmente isso não será possível. A luxúria é, digamos assim, ocupada. Não importa o que ele esteja ou onde ele esteja. Troque com ele. Eu só quero falar com ele. Great riu. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Ele realmente estragou tudo por lá. Kim cerrou os dentes, e a paisagem espiritual tremeu por um instante. Ganância percorreu o espaço com o olhar, uma expressão simples passando por seu rosto por uma fração de segundo antes de voltar a sorrir. Não haja como se não tivesse nada a ver com isso, disse Kim cerrando os punhos. Eu ouvi o que ele disse, que ele não queria fazer, que você o obrigou a fazer. Uma aura de magia começou a emanar de Kim enquanto ele encarava Grades. Então, me diga o que você tem a dizer em sua defesa. Claro que a luxúria não queria fazer isso, disse Ganância com naturalidade. Por que aquela bola de luxúria contaria para Daphne? Se não fosse por mim, ele teria tomado uma decisão, tornando a situação muito mais problemática do que agora. A atitude de Grade estava começando a irritar Kim. Sua vida tinha piorado nos últimos dias e aquela era, sem dúvida, a pior parte de toda aquela época. Eu disse a ele para falar com a Daphne, continuou Grade, mas como eu poderia saber o que ele faria na frente da Eve? Tudo estava indo muito bem, ele foi para um lugar tranquilo, ligou para ela, mas aí se distraiu com a Eve. Se não fosse por todo o sangue circulando pela parte inferior do corpo, ele teria desviado a situação ou adiado, mas aquele idiota não fez, que confusão. Por que você pediu para ele fazer isso em primeiro lugar? Não é óbvio, sorriu Grade. Porque eu amo Daphne. Kim congelou. Por um segundo, toda sua raiva e energia se dissiparam, sendo substituídas por um vácuo de atordoamento. As palavras não lhe vieram à mente, muito menos à sua língua, e tudo o que conseguiu por um instante foi encará-lo. Você não ama Daphne. Eu a amo. A única razão pela qual você se sente assim, se não estiver mentindo, é porque você nasceu comigo como base. A Ganância deu de ombros, aparentemente não se incomodando com a provocação de Kim. E eu não posso fazer nada a respeito. Eu nasci como nasci. A única coisa que posso fazer é pegar o que tenho e trabalhar com isso. E bem, se não me falta nada, eu simplesmente pego. Consigo, disse ele com um sorriso simpático. Eu nasci com amor por Daphne. Todos nós nascemos com isso. Eu não podia ficar sentado vendo ela sendo mantida no escuro enquanto você e os outros brigavam entre si. Perguntei a luxúria se ele poderia me fazer um favor, e ele, sendo o cara legal que era, concordou. Era, o cara bom que ele era. Os olhos de Grade se abriram lentamente enquanto ele dizia, ups, como se tivesse sido pego fazendo algo perverso. Você sabe que eu disse que a luxúria estava ocupada. Sobre isso, ele não está ocupado. Ele simplesmente não existe mais. Um sorriso largo, longo e de lábios finos se abriu no rosto da Ganância que parecia o mesmo de Kim. Ele não existe mais? Eu dei a ele uma tarefa simples. Ele nem conseguiu fazer isso direito. Ganância balançou a cabeça com um suspiro. Então, depois de comer gula, decidi que não preciso mais de luxúria, então o coloquei lá também. Os dois são excelentes. Kim sentiu um nó na garganta. Tentou falar, mas sentiu como se alguém tivesse colocado algo dentro de si, impedindo que as palavras saíssem. Ele encarou Greed com um olhar incrédulo. Você comeu gula? Irônico, não é? Eu comi o glutão. Bem, embora eu diga que comi os dois, foi mais como absorver todas as suas essências. Mas quem se importa com a semântica? Kim sentiu uma dor de cabeça tomar conta dele. Perguntou a Grade como aquilo era possível. É possível. Tudo bem, disse Grade. Não vou entrar em detalhes sobre nossa composição, quer dizer, por que eu faria isso? Mas não fui só eu. Qualquer um de nós poderia ter feito isso. Ninguém fez isso porque seria um problema, pois qualquer tentativa de subjugar outro resultaria em retaliação dos demais, e isso teria sido ruim para o perpetrador. Como consegui fazer isso? Você pergunta. Com bastante facilidade, na verdade. Com apenas 3 de nós restantes, a ameaça havia diminuído significativamente. Nem luxúria nem gula eram fortes o suficiente para me enfrentar, mesmo se unissem, afinal, sou um garoto forte. Vi a necessidade de me fortalecer um pouco, então fiz o que achei necessário. O que você diz como necessário? Para quê? Assumir o controle, o que mais seria? O objetivo inicial de Sim era assumir o controle do corpo e se tornar um motorista, o único motorista. Isso, claro, não seria possível com 7 de nós, então decidimos nos revezar no comando. O orgulho foi o primeiro. Acho que era de se esperar. Esperávamos que você retaliasse, seu nariz se contraiu, mas a força da sua retaliação foi algo que subestimamos.
Quando você começou a eliminá-los, ficamos preocupados, especialmente a inveja. Ufa, você o esfaqueou na hora. Mas então você derrotou o Snape, e as coisas começaram a ficar boas para os 3 finalistas, e muito, muito boas para mim. Gred ajeitou o paletó e continuou. Agora eu adoraria conversar mais com você bem, não exatamente? Mas preciso resolver a situação lá fora enquanto ainda posso tirar alguma coisa dela. Havia um sorriso animado em seu rosto quando ele disse isso. Vocês não vão a lugar nenhum, disse Kim com uma voz grave. Vocês todos arruinaram a minha vida. Vou consertá-la antes que vocês a destruam irreparavelmente. Meia dúzia de lâminas douradas estalaram na paisagem das almas, todas com as pontas afiadas apontadas para a ganância. Elas vibraram, criando um som terrível que parecia querer rasgar o próprio tecido da realidade. Ganância encarou as lâminas com olhos calmos. Ele olhou para Kim, inclinou a cabeça e sorriu. Os olhos de Kim se estreitaram. Ele acenou com a mão para baixo, e as lâminas assobiaram em direção à ganância, que não se moveu, aparentemente não precisava se mover, pois as lâminas se estilhaçaram repentinamente antes que pudessem sequer farejar o ar ao redor de ganância. Os 2 olhares se encontraram. Ganância balançou a cabeça e se virou. Kim ergueu a mão novamente. Uma dúzia de lâminas apareceu novamente no espaço e assobiou em direção ao alvo novamente. Ganância hesitou, e no momento em que parou, as lâminas se estilhaçaram como vidro. Eu vou perdoar isso, disse Gred. Ele virou a cabeça para o lado, olhando preguiçosamente para Kim. No entanto, o castigo está em ordem, ninguém vai atrapalhar o que eu quero. Correntes douradas irromperam do solo informe da paisagem das almas. Antes que Kim pudesse reagir, as correntes se enrolaram em seus braços e pernas. Ele foi impiedosamente puxado para o chão, forçado a beijar o chão. Seja um bom menino, e eu farei com que sua curta estadia aqui seja a mais confortável possível. A voz de Gred ecoou nos ouvidos de Kim enquanto ele lutava para se levantar, apenas para fazer as correntes se enrolarem com mais força, prendendo-o ainda mais perto do chão. Kim se debateu antes de começar a perder as forças e só conseguir se jogar no chão, impotente. Tentou concentrar sua atenção lá fora no mundo real, mas seus nervos quase explodiram quando não conseguiu olhar para fora como de costume. A ganância o havia bloqueado. E justamente quando Kim pensou que estava realmente sozinho desde que perdeu o controle, ele ouviu. Eu não esperava por isso. Quebra de cena. Ei, disse Kim suavemente para a garota em seus braços, que havia parado de se debater, talvez porque não conseguisse escapar ou talvez estivesse apenas cansada. Ele a soltou lentamente esperando que ela não fugisse. Daphne não fugiu. Ficou ali parada e imóvel, com a cabeça apoiada no peito dele. Você poderia me dar uma chance, por favor? Ele disse. A resposta de Daphne demorou um pouco. Kim esperou pacientemente, seus ouvidos captando o som da grama estalando atrás dele. O que você quer falar? Daphne disse suavemente. Dê-me uma chance de explicar e prometo não dar desculpas. Daphne afastou a cabeça do peito de Kim. Ela o encarou com os olhos azuis, que haviam ficado vermelhos nos cantos. Ela se afastou dele, mas não demonstrou nenhuma intenção de ir embora. Kim interpretou isso como algo positivo e se afastou para poder encarar Eve e Daphne. Eve olhou nervosamente para Daphne e Kim. Havia uma ponta de inveja em seus olhos ao ver Kim dedicar tanto carinho e atenção a Daphne. Ela já vira isso muitas vezes ao longo do ano, se perguntara como seria. Tentará superar seus sentimentos, sem muito sucesso. Por que você a beijou? Daphne iniciou a conversa sem rodeios. Kim olhou brevemente para o lado. Daphne observou aquele leve movimento. Ela se virou para Eve com os olhos semicerrados. Você o beijou primeiro, não foi? Seu tom fez os olhos de Eve se enrugarem um pouco. Quando isso aconteceu? Perguntou ela. Bem no final do ano passado, disse Kim. Ele suspirou. Ela descobriu um dos meus segredos no começo do ano. Uma promessa foi feita e nos encontramos sozinhos. Ela me surpreendeu com um beijo. E eu acabei retribuindo o beijo. Um segredo. O olhar de Daphne ficou mais sério. Kim assentiu. Há lugares em Hogwarts que só eu conheço. Eu os exploro há anos. Ele olhou para Eve. Ela por acaso me encontrou entrando em um e me seguiu. Acabei mandando-a embora, mas não sem prometer que a levaria para um tour quando terminasse. Foi durante o tour que aconteceu. Daphne imediatamente perguntou mais sobre o segredo, que acabou contando às 2 garotas sobre os cofres amaldiçoados, omitindo os detalhes. Daphne olhou para Eve, lançando-lhe um olhar fulminante. O fato de Eve saber algo sobre Kim que ela mesma desconhecia claramente não lhe caía bem. Por que você a beijou de volta? Perguntou Daphne, seus olhos severos se tornando mais suaves e vulneráveis enquanto ela perguntava. Você está. O resto ela não conseguiu dizer. Kim assentiu após uma pausa. Daphne fechou os olhos enquanto os verdes de Eve brilhavam como esmeraldas. Você ainda gosta de mim? Perguntou Daphne com o punho fechado com força. Sim, eu acredito, disse Kim com um pouco mais de força. Eu imploro, por favor, não duvide disso. Embora Daphne não parecesse melhor, o entusiasmo de Eve diminuiu um pouco. Deixe-nos, disse Daphne. Não, ordenou Kim. Quero falar com ela a sós. Preciso ver de quem foi a culpa. Kim pensou se deveria interromper, mas ao ver Daphne, ele se conteve e assentiu silenciosamente antes de se virar e ir embora. Não use magia de forma alguma para nos ouvir, disse Daphne, com a voz alerta e ameaçadora ao mesmo tempo. Remova o que você acabou de conjurar. Kim parou de andar. Estalou os dedos para remover o feitiço que Daphne claramente descobrira por palpite. Mesmo nas circunstâncias atuais, se havia uma coisa inquestionável, era. Daphne Greyingrass conhecia Kim West. Kim se afastou, ficando longe o suficiente para não ser ouvido. Fechou os olhos e esperou, torcendo para que o resultado fosse o que ele esperava. Caso contrário, ele precisaria fazer isso de outra maneira. Ninguém iria impedi-lo de conseguir o que queria.
Capítulo 325. Eu não esperava por isso. Kim ergueu o pescoço. Para sua total surpresa, seus olhos avistaram botas de pele de dragão. Ele se moveu, suportando o estresse das correntes apertando, para olhar ainda mais para cima e se deparar com uma pessoa vestida de preto. Seus olhos se transformaram em frisbees, pois mesmo em seus sonhos mais loucos ele esperava que Severo Snape, a pessoa que acabará de matar, se manifestasse diante dele em sua própria paisagem espiritual. Não era um sonho, mas poderia muito bem ter sido um pesadelo. A ganância te fez de alguma forma? Que não conseguia tirar os olhos do rosto do homem que parecia tão real, você não me contaria mesmo se fosse, suspirou em autodepreciação. Você está aqui para me assombrar, não é? Vá em frente, você merece isso. Que encarou o rosto do fantasma, um homem magro, de pele pálida e nariz grande e adunco, lábios retos e finos, e olhos escuros e penetrantes que pareciam túneis, tudo emoldurado por cabelos na altura dos ombros. Até as vestes negras esvoaçantes eram assustadoramente semelhantes ao verdadeiro. Snape olhou para Kim em silêncio estoico até que finalmente falou. Eu esperava mais do homem que me derrotou em um duelo. Especialmente mais daquele por cujas mãos acabei morrendo. Kim abaixou a cabeça e pressionou o rosto contra o chão, desviando o olhar de Snape. Não dava a mínima para o que Snape pensava dele, mas a pergunta era válida. Ele não estava nem perto de ser o que era, muito menos o que era na melhor das hipóteses. É estranho, mas eu estava observando, disse Snape, e devo dizer que fiquei bastante surpreso por você estar passando por essa provação. No entanto, pensei que com suas ações como justiceiro invisível, sua convicção teria sido mais forte. É decepcionante ver que alguém assim tenha caído a esse nível. Que não se moveu nem se contraiu. Ficou deitado no chão, acorrentado. Mas suponho que você veja o que espera ver. Pensei que você fosse diferente de todos os outros idiotas, mas você é igual a todos aqueles idiotas. Que levantou a cabeça bruscamente e foi puxado impiedosamente pelas correntes. Ele forçou a cabeça para cima, com os elos cravados em seu pescoço. Acabei de assistir Orgulho e Ira outro dia. Não estou livre dessas emoções. Então, sugiro que você não siga esse caminho. Diga ao Grade que essa piada dele não tem graça. Diga a ele que vou ficar quieto. Então não há necessidade de continuar com essa piada de mau gosto. Tá? E o que você faria a respeito? Não vou me impedir de chamar o que vejo de, o que vejo é simplesmente patético. Kim sentiu a raiva aumentar. Ele teria aceitado as acusações sobre matar Snape sem questionar, porque eram verdadeiras. Teria se desculpado com o fantasma do homem. Mas ouvir que ele não tentará lutar contra os pecados era um insulto que ele não conseguia suportar. O que você sabe? Você se tornou escravo de uma cobra megalomaníaca e egoísta e se ajoelhou implorando a um velho bastardo manipulador. Eu, sua criança tola, enganei um dos maiores bruxos de todos os tempos, tornando-me um de seus generais de confiança enquanto estava a serviço de uma legilimência talentosa, com um chefe de segredos que poderia ter me matado. Eu me tornei importante o suficiente para que Alvo Dumbledore, a imagem ambulante de todo o bem, arriscasse sua reputação para me dar um comensal da morte, que derramou sangue de inocentes, abrigo em uma escola cheia de crianças. Até a minha morte, eu estava bem e tirei o melhor proveito da minha situação. E o que você fez? Lutou contra algo que nem existe. Eu poderia fazer as duas coisas, e posso fazê-las agora, disparou Kim. Como se você não consegue nem lidar consigo mesmo e escapar de uma simples confusão que você mesmo criou, idiotamente. Você não vai durar um único dia na minha situação. Você seria dolorosamente massacrado pelo Lorde das Trevas, e Dumbledore o controlaria até que você não conseguisse mais dizer se suas ações foram realmente suas ou algo que ele planejou para você. Foi como se a tampa de uma panela de água fervente tivesse estourado por causa do vapor que subia. A paisagem espiritual tremeu quando Kim se levantou do chão. As correntes que o prendiam se romperam, quebrando-se em pedaços no vão esforço de tentar segurar o dono da paisagem espiritual. Escuta aqui, seu morcego crescido, disse Kim, aproximando o rosto do Snape. Não quero ouvir toda essa merda de alguém que não conseguia parar de sentir saudades de uma garota que era legal com um menininho miserável. Foi romântico e honroso por um tempo, mas qual é, já faz mais de uma década. A expressão de Snape não mudou. Em vez disso, ele deu um passo para trás e lançou um olhar para Kim. Aqui, achei que você estava gostando demais do chão. O quê? Kim fez uma pausa no meio de um desabafo. Não havia correntes ao redor dele, nem ele estava pressionado contra o chão. Seus pés estavam no chão, o que o deixava de pé. Como? Ele olhou para Snape que o encarava com um olhar indiferente. Olhe ao seu redor, disse Snape simplesmente. Kim olhou. Demorou um instante, mas percebeu o que Snape insinuou. A paisagem da alma havia evoluído muito desde o estado inicial enegrecido. O branco ainda estava manchado com um amarelo intenso. Mas a vibração que Kim conseguia sentir era muito melhor. Ele se virou para a alma e seus olhos se arregalaram ao ver que ela havia recuperado grande parte de sua bela cor dourada, e exceto por alguma turbidez, parecia não ter sido tocada pela maldição do pecado. Parece que a minha morte foi o suficiente para você não perceber que havia recuperado grande parte da sua paisagem espiritual, Snape disse em tom. Você deveria se controlar melhor se quiser continuar com seu outro trabalho secreto. Você foi atingido no momento certo por não ter consciência do controle que realmente tinha. Kim se virou para Snape com os olhos arregalados. Você não é a ganância que está agindo, né? Você é o cara, o verdadeiro Severo Snape. Esse parece ser o caso. Mas como? Snape balançou a cabeça. Infelizmente não sei. Lembro-me de ter sido executado pela maldição da morte, mas depois disso não tenho a mínima ideia de como posso falar com você aqui, disse ele. Mas de alguma forma sei que foi por causa da maldição da morte e de algo que você possui. Que franziu as sobrancelhas pensativo. A maldição da morte e algo em minha posse pensou. Uma lembrança de leitura lhe veio à mente. No cemitério de Little Angleton, Voldemort duelou com Harry Potter após sua ressurreição.
Seus feitiços se encontraram, e os fantasmas das pessoas assassinadas por Voldemort emanaram do choque dos feitiços. Kim se virou para Snape e se perguntou se aquele era o mesmo fenômeno. Afinal, ele havia expurgado a alma de Snape à força usando a maldição da morte. Mas e quanto a algo que está em minha posse? Perguntou-se Kim. A resposta lhe ocorreu como um raio azul. Levou a mão ao peito e, embora não estivesse lá, ele sabia o que era. A Pedra da Ressurreição. Era sua única posse que podia ser relacionada à alma. Eu acho que sei porque você está aqui, disse Kim esfregando a testa, mas não tenho certeza. Não importa, disse Snape, eu não poderia me incomodar com algo sobre o qual não tenho controle. O assunto de verdadeira importância é que eu preciso tirar você dessa enrascada. Kim continuou a encarar Snape com um olhar complicado e incrédulo. A ganância usou alguns truques inteligentes para te prender aqui, mas acho que posso te ajudar a sair daqui e me livrar da ganância enquanto faço isso. Como você sabe de tudo isso? Snape fez uma pausa. Não tenho nenhuma lembrança da minha morte. No momento eu estava vendo o verde da maldição da morte e no outro eu estava aqui. No entanto, de alguma forma, estou ciente do que aconteceu com algumas pessoas, e por algum motivo você é uma delas. Suponho que mantive um controle sobre o meu assassino na vida após a morte, do qual não consigo me lembrar, e parece que não há segredo para os mortos. Não havia muitas coisas que não conseguia entender, mas essa era uma daquelas coisas que ele não conseguia compreender. Agora não vamos perder mais tempo. Você tem que seguir minha liderança para quê? Você pode me ajudar? Kim franziu a testa. Não fazia sentido. Estou morto, Sr. West. Não posso fazer nada diretamente. É contra as leis da natureza e não tenho a mínima vontade de quebrá-las, mesmo que pudesse. Tudo que posso lhe dar é uma vantagem que você pode usar para derrotar a ganância. Kim assentiu. Ele precisava de ajuda. Não conseguia se imaginar derrotando a ganância sem ajuda. Mas precisarei de algo em troca, disse Snape. O quê? Perguntou Kim surpreso. Ele não esperava por isso. Não vou entregar meu corpo a você se é isso que você quer. Não tenho desejo pelo seu corpo, seu tolo, disse Snape com desprezo. Preciso de uma promessa sua. Não vou fazer um voto perpétuo com os mortos. Snape não achou graça. Ele encarou Kim com um olhar que o desprezava completamente. Só a sua palavra bastaria. Espero que você não negue a mim, ao homem que você matou, uma simples promessa. Se for algo que eu possa fazer, eu te prometo, suspirou Kim. Eu nem sei se você é real ou não. Você pode ser apenas fruto da minha imaginação. Há uma guerra no horizonte, disse Snape. O Lorde das Trevas não vai mais se esconder, especialmente depois de não ter conseguido matar Dumbledore. Guerras nunca são bonitas, e ninguém é poupado de algumas consequências. Quero que você prometa que protegerá algumas pessoas para mim. 2 pessoas? Lillian Potter e Era Potter. Os olhos de Kim se arregalaram. Ele disse, você já está morto, mesmo agora? Os olhos de Snape suavizaram, e ele pronunciou uma única palavra cheia de realeza, sempre. O queixo de Kim não conseguia cair mais rápido. Ele nem sabia como tinha se metido naquela situação. Tentarei garantir a segurança deles, disse ele após se recuperar. Os olhos de Snape se estreitaram, mas Kim não se mexeu. Snape zombou, mas assentiu. Então, como você vai me ajudar? Snape começou. A ganância, como você o chama, bloqueou você do que está acontecendo lá fora. Kim tentou olhar para fora, mas ainda estava bloqueado. Pensar no que estava acontecendo lhe trouxe a ansiedade momentaneamente esquecida pelo choque de se deparar com um homem morto. Só de pensar em Greed interagindo com Daphne e Eve, ele teve vontade de vomitar. Mas ao fazer isso, ele também bloqueou sua visão interna, continuou Snape. Ele pode olhar para dentro a qualquer hora que quiser, mas isso lhe permitiria fazer o mesmo. Ele não fez isso, e eu não acho que fará, afinal, todo seu objetivo ao revelar o que aconteceu lá fora era enfraquecê-lo. Que não respondeu. Ganância dissera que estava fazendo aquilo por causa de Daphne, e essa poderia ser uma razão, mas não era a única. Como Snape dissera, Kim sabia que o momento era para colocá-lo em uma rotina, e apesar de ter percebido isso, as ações de ganância surtiram o efeito desejado. Você vai usar esse bloqueio de visão, e quando ele voltar, você vai atacar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Kim observava do outro lado as 2 garotas que pareciam estar em uma discussão profunda. Pelo menos ele esperava que fosse uma discussão e não uma troca de palavras mordazes. Ele se concentrou nos lábios deles, mas infelizmente eles não estavam de frente para ele, e isso não teria ajudado, já que ele não tinha habilidade para ler lábios. A magia de Kim se contraiu sob seus comandos impulsivos, pronta para lançar uma série de feitiços engenhosos. Desde aprimorar seus ouvidos até captar vozes distantes ou magia sonora para capturar a conversa e levá-la para o seu lado. Ele contemplou, mas descansou sua magia após um momento de reflexão. Era difícil ir contra sua própria natureza imperfeita, mas ao contrário de seus irmãos, ele era capaz de se conter com algum esforço. Tudo graças à contribuição de seus 2 irmãos muito generosos. Seus pensamentos deram uma volta para se distrair da conversa francamente estressante que o aguardava e se voltaram para o que estaria acontecendo dentro da paisagem das almas. O original estava preso ali com a ajuda de magia. A magia é tão maravilhoso que Kim suspirou de contentamento. A extensão da magia sob a ponta do seu dedo era absolutamente estimulante e extasiante. Não se comparava nem em 1000 anos ao que ele tinha quando não passava de uma voz no fundo da mente. De volta ao original. Ele o amarrou como punição por tentar o ataque desagradável.
Ele não tinha sido nada além de gentil com o original. A penalidade adicional era bloquear a visão do original para fora. Kim franziu a testa. O original era tão engenhoso quanto um kit de ferramentas de faz-tudo com a persistência de uma barata. O original não tinha a variedade de magia normalmente disponível para ele no cenário das almas, uma vantagem para os pecados. Apesar disso, ele conseguirá tirar seu projeto de voz do cenário das almas enquanto eles estavam no controle, isso fora a ruína de 2 de seus irmãos, ira e inveja. Mas isso não foi o suficiente para superar as expectativas. O que realmente o surpreendeu foi o controle sobre a magia da alma que aparentemente surgiu do nada. A facada nas costas de inveja foi repentina o suficiente para causar um tremor nos pecados restantes, fazendo-o prosseguir com seu plano de subjugar luxúria e gula. Uma decisão sábia, já que o acesso do original à magia aumentou quando ele subjugou seus irmãos. Ele não era tão forte quanto 3 pecados, mas o suficiente para conter o original. Talvez eu devesse tentar contar a ele que a Daphne terminou comigo, pensou. Contemplando os prós e os contras da situação, por um lado, seria um golpe substancial no estado mental do original, prejudicando suas habilidades, mas por outro, ele teria que bloquear a visão toda vez que Daphne fosse mencionada em uma conversa. Bloquear demais só serviria para aumentar a desconfiança do original. Ele estalou a língua. Se conseguisse se livrar do original naquele instante, o teria enganado, dizendo que Daphne atacaria quando o alvo estivesse mais fraco. Mas ele não tinha como se livrar do original. Era um prisioneiro que não podia ser executado. Espancado, claro, mas não executado. O risco não valia os retornos não garantidos, decidiu ele. Ele aproveitaria outra situação quando surgisse no futuro. Ele foi tirado de seus devaneios ao ver Daphne caminhando em sua direção. Endireitou-se. Cada passo dela era mais angustiante do que enfrentar a raivosa barragem de lâminas cortantes de almas do original. O que você gosta nela? A pergunta surgiu antes mesmo que Daphne pisasse no chão. Ele olhou para Daphne, um lampejo passou por seus olhos. Ele a estudou, ponderando a resposta para obter o melhor efeito. Preciso de alguém que me questione e que me mantenha sob controle, disse ele. A dinâmica entre Eve e eu é tal que ela não aceita minhas palavras tão bem quanto muitos. Ela me questiona até se sentir satisfeita. Me denuncie se algo não fizer sentido. Eu preciso disso. E você está dizendo que eu não posso fornecer isso? A dinâmica do nosso relacionamento é diferente. No meu coração, você representa um pilar de apoio, alguém que eu sei que me apoiará em tudo que eu fizer, algo de que também preciso muito. Mas também acho que na maioria das vezes, você apoiará qualquer escolha que eu fizer. E esses momentos em que você me apoia são suficientes para me preocupar. Ela é a âncora que preciso para garantir que eu não acabe trilhando um caminho sem retorno. Daphne o encarou, o rosto ficando mais frio a cada segundo. É só isso? Você precisa dela porque ela é útil para você? Então ela pode ser uma confidente porque ela precisa. Seu ritmo aumentou até que Daphne respirou fundo para se acalmar e encarou Kim. Sinto-me atraído por ela e ela por mim, disse ele mantendo contato visual firme. Você se sentiria confortável com ela perto de mim? Daphne fechou os olhos, franziu a testa. Respirou fundo antes de abrir os olhos. Tapa? Ela o esbofeteou com força com um golpe largo, que não fez esforço algum para se esquivar, recebendo o golpe como pretendido. Ele não abaixou a cabeça e a encarou, deixando suas intenções claras para ela ver. Daphne se virou e caminhou de volta até Eve, que os observava de longe. Seus olhos se arregalaram quando ela viu e ouviu o tapa, que levantou a mão e acariciou a bochecha. Ardeu, mas ele se sentiu bem com isso. Era sempre melhor quando Daphne demonstrava mais emoções intensas do que se retraía em sua concha de gelo. Ele voltou a observar as duas garotas. Era uma atitude arriscada da sua parte. Ele poderia perder as duas, Daphne poderia deixá-lo. Eve poderia não gostar da escolha e da abordagem dele e finalmente decidir que não estava interessada. O original jamais teria passado por aquilo, nem em 1 milhão de anos. Esse desejo vinha do original, mas era algo que estava fadado a permanecer adormecido até ser esquecido. Mas ele era diferente. Se Kim West queria algo, ninguém o negaria. Kim esperou pelo que pareceu quase 3/4 de hora. Parecia que a discussão havia chegado ao fim, pois Daphne e Eve caminharam até ele. Ele estudou o rosto delas. Daphne parecia ter muito a dizer, enquanto os lábios de Eve se continham para não se curvarem. Ele soube naquele instante que sua proposta havia sido bem-sucedida. Estou num estado de espírito em que essa sua cara me irrita. As palavras de Daphne o fizeram conter a expressão. Ela continuou. Eu deveria terminar com você agora mesmo, mas eu simplesmente não consigo. O rosto de Daphne era uma estranha mistura de aspereza e vulnerabilidade. Não sei se isso é algo que eu deva considerar. Mas vou dar uma chance, ela olhou nos olhos dele. Então, por favor, não me faça me arrepender. Por favor. Kim se aproximou dela num instante e agarrou sua mão. Você nunca vai se arrepender disso, eu prometo, disse ele com sinceridade. Sua ganância obviamente a magoara. Eu te amo, ele disse. Daphne o encarou com seus olhos azuis cheios de emoção. Por um instante, quando a resposta de Daphne não veio, ele sentiu o coração pesar, mas foi apenas um instante, pois ela levantou a mão e acariciou suavemente a mesma bochecha que havia esbofeteado. Eu também te amo, ela disse, mas depois continuou. Preciso de um tempo. Que apertou a mão dela com mais força. Ele não gostou do som daquilo. Não é bem assim, disse ela com fraqueza nos olhos. Estou cansada com o que aconteceu ontem e agora. Vou voltar para os dormitórios e falar com a Tracy sobre o que aconteceu aqui. Pode esperar que ela venha soprando fumaça com a varinha. Ele olhou para Daphne, levantou a mão dela e a beijou. Eu tenho muita sorte, não tenho? Sim, você vai, disse ela. Daphne andou na ponta dos pés, beijou-o na bochecha e sussurrou em seu ouvido. Se você me deixar por ela, farei tudo o que estiver ao meu alcance para que se arrependa. Ela se afastou e o encarou longamente antes de se afastar em direção ao castelo. Ele a encarou por todo o caminho até que ela desaparecesse.
Só então se virou para Eve, que o encarava com um olhar complexo. Embora eu esteja grato, ele disse, posso saber por que você concordou. Eu estava esperando que você me amaldiçoasse por sequer ter tocado no assunto. Aconteceu tão de repente que não tive tempo de pensar nisso, disse Eve. Se precisar de mais tempo, pode aproveitar. Tomar uma decisão precipitada e se arrepender depois não fará bem a ninguém. Eve balançou a cabeça. Decidi tentar. É estranho, sabe? No começo, nunca pensei que pudesse olhar para você com outra coisa senão antipatia. Mas aqui estamos. Estou em um relacionamento com você, que já tem uma namorada. E a Daphne, nada mais nada menos. Nunca pensei que meu primeiro relacionamento seria assim. Eu te contei isso sem avisar. Tem certeza de que? Sim, tenho certeza, ela o interrompeu. Não sei se isso vai dar certo ou se é uma boa ideia para começar. Não sei por que concordei. Não há razão explicável para isso. É simplesmente o que é. Ela deu de ombros. Se eu sentir que isso não está funcionando, vou embora como se fosse qualquer outro relacionamento. Já disse isso antes. Vou repetir. Você não vai se arrepender. Espero mesmo que sim, disse Eve com um sorriso radiante. Ele deu um passo à frente. Os olhos de Eve se arregalaram e sua linguagem corporal se tornou tímida. Ela não se afastou. Ele a atraiu para si com o olhar. Ela inclinou o rosto em direção ao dele, e ele pousou a boca na dela, que era como um figo recém-aberto. Por um longo tempo, ele beijou Eve e lhe transmitiu seus sentimentos sobre o que achava de sua decisão sábia. Ok. Ai. Eve se afastou com a palma da mão no peito dele, ligeiramente sem fôlego. Ela tinha a cabeça inclinada para longe de Kim. Podemos chamar esse de nosso primeiro beijo em vez de último? Ele perguntou sorrindo, imaginando se absorver a luxúria teria algum efeito colateral agradável. Eve assentiu distraidamente antes de perceber o que havia afirmado, e o rubor se transformou em um vermelho vivo. Depois de um tempo, chegou a hora de partir. Posso esperar que Hermione venha com algumas surpresas desagradáveis? Perguntou ele. Talvez até Harry? Não. Vou manter isso em segredo por enquanto, continuou Eve ao ver a expressão dele. Não estou escondendo isso porque não tenho certeza. É só que não quero ouvir Hermione Arpa. E não quero que isso chegue até Harry, papai e principalmente mamãe ainda. Provavelmente depois que tivermos passado mais tempo juntos. Você concorda? Você está fazendo um acordo. Vou fazer o que você quiser. Depois de acertar alguns detalhes, Kim se despediu de Eve. Ela foi para o castelo, deixando Kim ainda no terreno. Ele esperou um pouco antes de finalmente abrir o bloco sobre a paisagem das almas. Ei, então tenho boas notícias, disse ele. Eu consegui. Ele parou quando viu o original parado, sem correntes no corpo, olhando para ele com uma expressão aborrecida. Como ele sentiu um toque em seu ombro e extinto, ele se virou. E o choque não foi palavra suficiente para descrever seus sentimentos quando viu Severus Snape parado atrás dele. Você está no meu caminho para satisfazer minhas necessidades, e eu posso ser muito ganancioso. Capítulo 327. Ganância cambaleou para trás quando viu o rosto de Snape com uma expressão de choque. Snape encarou o homem à sua frente. Vocês realmente parecem idênticos, disse ele, com os olhos fixos em Ganância. Acho que vocês dois podem dar trabalho àqueles gêmeos Weasley insuportáveis. É bom que eu consiga diferenciar vocês dois por causa dessa aura amarelada ao redor. Não gosto de ser enganado. Ganância não demonstrou nenhum movimento e continuou a encarar Snape com o rosto chocado. A personificação parecia como se alguém tivesse sugado todo o sangue de seu corpo, deixando-o pálido e medonho. Snape deu um passo à frente, e Ganância deu um passo para trás. Ele pareceu se recuperar do choque ao se virar apressadamente para Kim. Como você fez isso? Seus olhos se arregalaram e suas pupilas se contraíram. Ganância observou Kim parado perto dele, segurando uma longa lâmina dourada com firmeza. A lâmina foi empurrada para frente. A lâmina da alma atravessando o corpo de Ganância criou uma cena repugnante, mesmo que não tivesse a brutalidade sangrenta. Ganância se virou para encarar Kim completamente enquanto ele cambaleava para trás, seus olhos se fixando na ponta do sangue dourado e sólido que jorrava de seu corpo. Seu rosto se contorceu em concentração, a lâmina dourada se desfez em suaves esferas de luz de vagalume, que não tinha intenção de deixar a Ganância tomar seu tempo. Ele deu um passo à frente com raios de luz se curvando na forma de uma faca dourada em sua mão erguida. Seu rosto se contorceu em agressividade enquanto, com um grunhido primitivo, ele apunhalava a Ganância no peito. Com um golpe, a faca foi puxada e então cravada novamente no corpo da Ganância. Mais uma vez, 2, 3 vezes e depois outra vez. Com cada estocada brutal da faca, Kim grunhia de ódio, canalizando para cada facada. Ganância, de alguma forma, conseguiu levantar a perna e chutar Kim de volta. Foi fraco e Kim só recuou alguns passos. Ganância, de forma chocante, abriu alguma distância entre eles e fez uma meia volta descuidada em direção ao outro para se proteger de outra facada pelas costas. Mas Snape não se moveu de seu lugar, observando placidamente a violência se desenrolar. Kim observou Ganância. Ao contrário de Inveja, que havia caído com um golpe, Ganância permaneceu de pé, ainda que trêmula. Parecia que absorver outros pecados havia garantido a Ganância maior durabilidade, pensou ele. Se como uma mistura do uso da maldição da morte e da pedra da ressurreição. Parece que a maldição da morte deixou para trás uma espécie de resíduo que a pedra capturou. Embora eu não tenha ideia de por que ele decidiu aparecer agora. Ganância virou seu rosto cheio de dor para Snape. Snape disse, eu também não tenho a resposta para essa pergunta. Kim se aproximou de Grade, que rapidamente acenou com a mão, enviando um projétil em direção a Kim. O projétil foi detido por Kim com o mínimo esforço. Você me enganou, disse Kim aproximando-se de Grade, me fez sentir como um prisioneiro indefeso, sem poder em minha própria alma. Você me acorrentou e me forçou ao chão. Desde o começo foi você quem estava puxando os cordões das sombras. A paisagem das almas tremeu com os passos de Kim, como se ele fosse um gigante pisando forte pelo espaço.
Ganância pareceu mortificada. Aí você estragou meu relacionamento com a Daphne. Kim se irritou. De todas as coisas que vocês fizeram, essa é a que eu mais detesto, e te odeio ainda mais por isso. Kim levantou a mão, e Gred cambaleou até o chão, caindo. Ele olhou para Kim com medo e relutância nos olhos. Eu odeio que você tenha me pegado no meio de... Kim olhou rapidamente para Snape. Tudo isso, se eu não fosse assim, eu teria sido esmagado assim antes que você tivesse a chance de sequer pensar em sair. As feridas de Gred começaram a brilhar em um amarelo sólido. Parecia que ele conseguia sentir as mudanças em seu corpo. Ele encarou Kim. Eu não dou a mínima para a sua situação. Eu queria mais e vi a oportunidade de aproveitá-la por mim. O que há de errado nisso? Você queria tomar o que me pertencia. É isso que está errado. Eu sou você. Kim e Ganância se encararam. Snape os observava de lado em silêncio. Você já esqueceu as palavras da inveja, continuou Ganância com despeito. Nós nascemos do seu erro. Não pedimos para estar aqui, mas estávamos. Então, qual o problema em transformar uma situação medíocre em uma ótima enquanto se vinga de quem causou tudo isso, hein? O rosto de Kim ficou amargo com as provocações de Gred. Eu não pedi para ser a manifestação da ganância. Mas ao contrário da inveja, não tenho problema em aceitar quem eu sou, rosnou Ganância. Sabe, eu não te odeio. Kim franziu as sobrancelhas. Você é só alguém que estava no meu caminho, assim como os outros. Kim sentiu um arrepio no coração. Havia apatia nos olhos de Gred, nos quais ele se via refletido. Será que algo além da ganância havia sido amplificado? Ou seria este o reflexo dele? Em algum lugar no fundo do seu ser, ele era tão frio que era capaz de ignorar tudo só para atingir seus objetivos. Que não conseguia deixar de se perguntar. Você nunca se livrará de mim, disse Ganância como se o amaldiçoasse. Está muito arraigado em você. Permanecerá com você. Erguerá a cabeça no momento certo. E por mais mágica que seja, desejo que mesmo com o que fiz hoje, você se deixe levar pela sua ganância. Kim franziu a testa, confuso com o que ganância significava. Ganância sorriu selvagemente ao levantar a mão, e uma meia lâmina ofuscante se enrolou em sua palma. Soou como um diapasão quando ele a lançou cantando em direção ao rosto de Kim. Kim permaneceu firme no caminho da lâmina. A lâmina assassina se transformou em areia ao vento da ponta e desapareceu como se nunca tivesse existido. A ganância começou a rir ameaçadoramente. Sua voz preencheu a paisagem da alma, que não conseguia dizer se estava fingindo ou não. A morte iminente havia enlouquecido Gred. A faca na mão de Kim brilhava, parecia estar absorvendo a luz e a lançando ainda mais brilhante. A pequena lâmina havia se transformado em uma espada longa. Alguma última palavra? Dar a última palavra ao vilão? Achei que você soubesse mais. Eu sei que não. Você é tão lamentável que não me importo se você tentar algo de última hora. A ganância jogou a cabeça para trás com uma risada raivosa. Coisa. Kim brandiu sua espada e a risada cessou abruptamente. Você desperdiçou suas últimas palavras, disse Kim, encarando Gred, enquanto seus olhos ficavam opacos e seu rosto se contorcia em emoções corrompidas, gradualmente se acalmando. A personificação final do pecado, a mais forte, transformou-se em orbes amarelas de luz. De longe, as orbes amarelas poderiam ser confundidas com douradas, como a alma imaculada em meio à imaculada paisagem branca das almas. Seus olhos não se desviaram de onde Ganância estivera sentado. Matar Ganância, embora fosse bom para ele, o deixará com algumas perguntas sobre si mesmo. Ele fechou os olhos e respirou fundo. A maldição do pecado havia sido expurgada de seu corpo. Ele abriu os olhos e sentiu o vento no rosto e o aroma da floresta atrás de si. Os raios de luz que se filtravam pela copa das árvores eram cálidos. A sensação de estar em sua própria pele nunca foi tão boa. Kim se preparou e soltou um grito do fundo do estômago enquanto sua magia cantava. A grama cresceu mais rápido, os ventos ficaram mais fortes, os raios de luz se curvaram e o lugar pareceu se encher de algo invisível. Ele estava livre. Kim estendeu a mão para dentro das roupas, arrancou o pingente da corrente e revelou a pedra da ressurreição em sua palma. A pedra mística brilhou com um suave brilho negro. Ele podia sentir que a pedra da ressurreição havia sido alimentada com magia. Minha magia. Várias conjecturas passaram por sua mente. A que lhe ocorreu foi uma magia acidental agindo para salvar a vida dele, de seu mestre, mais uma vez, assim como fizera tantos anos antes, durante o cofre de gelo. Ele olhou para cima. Snape havia aparecido à sua frente, fora da paisagem das almas. O que era um alívio, ele não queria ninguém nem nada em sua paisagem das almas, perto de sua alma. Nunca mais. Snape parecia estar no mundo real, com os raios de sol atravessando seu corpo cinzento e translúcido. Obrigado, disse Kim. O que Snape fez não foi grande coisa, mas teve o efeito intencional e profundo de desferir o choque, o que abriu uma brecha que Kim pôde explorar. Ele sabia que sem isso não teria sido capaz de ferir Ganância, e uma ganância ilesa era capaz de se defender, mesmo que ele tentasse alguma coisa. Se eu tentasse alguma coisa, que não tinha certeza se havia tido a intenção de tentar se rebelar contra a ganância. Foi a aparição repentina que o tirou do seu profundo sofrimento. Eu matei você, disse Kim com os olhos cheios de respeito pelo morto, e você ainda me ajudou. Se eu estivesse no seu lugar, não teria conseguido. Mas Snape como Snape. Ele zombou, eu não fiz isso por nada. Se você não fosse útil, eu teria lutado até o fim se alguém tentasse me arrastar para cá. As palavras pareceram estranhas para Kim, mas ele a superou. Sorriu ironicamente. Professor, juro que cumprirei minha promessa. Ele esfregou a cabeça. Finalmente teve acesso total à sua paisagem mental, e as ações de Gred estavam diante dele, à vista de todos. A Aurg, aquele ganancioso desgraçado. Ele conseguia até sentir as emoções de satisfação transbordando das lembranças. Snape assentiu. Virou-se para o castelo com os olhos brilhando de emoção. Você gostaria de ir visitar? Perguntou Kim. O funeral está marcado para o pôr do sol.
Você conseguiria ver. Não, está tudo bem. Eu não quero, disse Snape. Mesmo que não seja possível, temo que me transforme num fantasma de verdade se eu for. Só quero que você cumpra a sua promessa. Eu vou. Os mortos e os vivos observavam o castelo mágico de Hogwarts, que tinha inúmeras memórias ligadas a ela para ambos, pois todos que já haviam pisado nele desfrutavam de seu abrigo. Senhor West, disse Snape sem desviar o olhar do castelo. Sim, senhor? Você foi o melhor aluno que já tive. Os olhos de Kim se arregalaram quando ele se virou para Snape, mas, para sua surpresa, o homem já havia sumido. Ele olhou rapidamente para a Pedra da Ressurreição. Ela jazia adormecida em sua palma. Ele olhou para o castelo e para as nuvens pontilhando o céu. Quebra de cena. Lily Potter olhou para as nuvens escuras e nubladas que escondiam o tom avermelhado do pôr do sol. Todas as aulas foram suspensas, todos os exames cancelados. Um bom punhado de alunos foi levado às pressas de Hogwarts pelos pais, as gêmeas Patil já tinham saído antes do café da manhã, e Zacarias Smith foi escoltado para fora do castelo por seu pai de aparência altiva. Simas Finnegan, por outro lado, recusou-se terminantemente a acompanhar a mãe até em casa. Eles tiveram uma discussão aos gritos no saguão de entrada, que foi resolvida quando Dumbledore entrou para conversar com a mãe. Lily olhou ao redor do salão principal, que estava silencioso. Todos vestiam suas vestes formais, e apesar dos adolescentes lotarem o salão, estava silencioso. Ela olhou para o lado, e ao lado do trono de Dumbledore, uma única cadeira simples estava vazia. Ela olhou para a mesa da Sonserina. Toda a casa da Sonserina lhe parecia menos polida, sem a habitual nitidez imaculada que o aluno exalava em união. Crabbe e Goyle cochichavam juntos. Por mais robustos que fossem, pareciam estranhamente solitários sem a figura alta e pálida de Draco Malfoy entre eles, mandando neles. Ela se perguntou como o garoto estaria agora? Narcisa Malfoy havia sido entregue ao filho, como Dumbledore prometera. Ela ouviu do marido que Lúcio Malfoy se recusará a acompanhá-lo quando lhe deram uma escolha. Seus pensamentos foram interrompidos quando Dumbledore se levantou, e o pequeno zumbido no corredor desapareceu imediatamente. Está quase na hora, disse ele. Por favor, sigam os chefes de casas para o terreno. Os alunos saíram de trás de seus bancos em quase silêncio. Ela viu Slughorn à frente da coluna da Sonserina, vestindo longas vestes verde esmeralda bordadas em prata. Nunca vira Sprout, a professora de herbologia, tão limpa, não havia um único remendo em seu chapéu, e quando chegaram ao saguão de entrada, encontraram Madame Pince parada ao lado de Filch, ambos vestidos para a ocasião. A comitiva chegou à beira do lago, a um lugar onde centenas de cadeiras estavam dispostas em fileiras. Um corredor atravessava o centro delas. Havia uma mesa de mármore na frente, com todas as cadeiras voltadas para ela. Lily percorreu a multidão com o olhar. Não havia muitas pessoas de fora de Hogwarts. Os assentos estavam quase todos ocupados pelos alunos. Os fantasmas do castelo também estavam lá, quase invisíveis à luz forte do sol, discerníveis apenas quando se moviam, brilhando insubstancialmente no ar reluzente. Ela conseguia ver membros da Ordem da Fênix, mas eram poucos com a maioria ausente. Uma delegação de funcionários do ministério, incluindo a própria ministra da magia, passou por ela em direção às primeiras fileiras. Em seguida reconheceu Rita Skeeter, que como ficou furiosa ao ver, segurava um caderno na mão de garras vermelhas, escrevendo com os olhos fixos no centauro Ferenzi, que estava parado como uma sentinela perto da beira da água. De pé, do lado de fora do conjunto de cadeiras, estava uma guarda de aurores, que incluía seu marido, James Potter. Não havia ninguém presente que Severus pudesse chamar de família, ela pensou. Os funcionários finalmente se sentaram. Lilian sentou-se no lado esquerdo do corredor, na segunda fileira, atrás do chefe das casas e do ministro. A cadeira de Dumbledore estava vazia. Ouviu-se um sussurro vindo do fundo. Quando se virou, Lilian viu Dumbledore caminhando lentamente pelo corredor entre as cadeiras e flutuando ao lado dele. Envolto em veludo esmeralda salpicado de serpentes prateadas, estava o que Lilian sabia ser o corpo de Severo. Uma dor surda subiu-lhe à garganta ao ver aquilo. Dumbledore colocou o corpo cuidadosamente sobre a mesa. Dumbledore então começou a falar, mas ela não conseguia ouvi-las. Seus olhos estavam fixos no sudário esmeralda. Dumbledore terminou seu discurso e sentou-se na frente. Lilian esperou que alguém se levantasse. Esperava que alguém se levantasse. Esperava discursos do ministro, mas ninguém se moveu. Então ela sentiu algo no rosto. Lily levou a mão à bochecha e quando viu os dedos, eles estavam molhados. Ela sentiu algo na outra mão, no colo. O dorso da palma estava molhado. Lily olhou para cima e as nuvens estavam mais escuras do que nunca. Não deve ter levado mais do que alguns segundos para que a cobertura de nuvens começasse a despejar a chuva mais forte da estação. Enquanto todos tiravam seus guarda-chuvas ou os conjuravam, os olhos de Lily se voltaram para a mesa da frente, frenética e preocupada. Mas o diretor havia cuidado disso. A chuva parecia envolver o corpo de Severo sem que uma única gota o tocasse. Lily afundou na cadeira, a preocupação drenando seus músculos. Quando olhou ao redor, as pessoas começaram a se levantar, provavelmente voltando ao castelo para se abrigar da chuva. Entre as pessoas em pé, uma figura chamou sua atenção. Vestido de terno, coberto de preto da cabeça aos pés. Ele estava do lado direito do corredor, na primeira fileira reservada aos monitores. Lily reconheceu o monitor-chefe mesmo com a chuva obstruindo sua visão. Ele tinha a mão enluvada de preto erguida bem acima. Então, uma luz branca e brilhante surgiu em sua palma. Ela não sabia por quê, mas seus olhos se moveram para o céu e lá ela viu. Uma mancha vermelha surgiu entre o preto e o cinza. As nuvens começaram a se mover em espiral, com o círculo vermelho ficando cada vez maior a cada momento. Aqueles que haviam se levantado para ir embora pararam e olharam para as nuvens rodopiantes. Guarda-chuvas por todos os lados foram lentamente baixados, com todos os pares de olhos presentes na margem do lago fixos no céu, assim como os dela. O tom vermelho do céu do pôr do sol brilhava acima de Hogwarts.
As nuvens escuras ainda estavam presentes na periferia, mas era como se algo os impedisse de entrar em Hogwarts, protegendo-a. Lily olhou novamente para a primeira fila do lado direito. Ele havia voltado ao seu lugar e permanecia pacientemente sentado, com os olhos fixos na mesa da frente. Ela olhou para o espaço vazio em frente à mesa. A lembrança do garoto que a chamara de bruxa quando se conheceram surgiu em sua mente. Lily se levantou e foi até a frente. Capítulo 328. O ano letivo foi interrompido. Após os eventos em Hogwarts, a administração da escola foi bombardeada com cartas de pais preocupados que desejavam que seus filhos voltassem para casa em segurança. A enorme quantidade de cartas, juntamente com pais que foram diretamente a Hogwarts para buscar seus filhos, forçou Hogwarts a encerrar o ano letivo antes do previsto. Os exames foram cancelados para todos, exceto para os alunos do 5º e 7º anos. Os OWLS e os NEMS foram adiados por uma semana, e decidiu-se que os 2 testes essenciais seriam realizados em um local aprovado pelo Ministério. Kim acordou cedo no último dia de aula. Ele já estava com as malas prontas, o expresso de Hogwarts partiria 1 hora depois do café da manhã. Mas antes de sair da escola pela última vez, precisava fazer algo importante. Cancelou o treino matinal com Ed e em vez de ir para o pátio como todas as manhãs, foi para o 6º andar, que olhou fixamente para o corredor estreito à sua frente. Não parecia diferente de nenhum outro tipo espalhado por Hogwarts. Ele conseguia ver claramente o fim do corredor, onde uma parede se erguia, encerrando o caminho. Olhou para trás por um breve instante antes de dar passos firmes em direção ao retrato pendurado na parede sem saída. Não havia uma única alma por perto, apenas ele e o retrato. Ele olhou para o homem elegante com cavanhaque sentado em sua cadeira ornamentada com uma postura ereta, lendo elegantemente o livro em suas mãos por trás de seus óculos de lentes pequenas que pendiam na ponta do nariz com uma ponte longa. Kim permaneceu em silêncio, esperando que o retrato o olhasse, o que ele sabia que não aconteceria pelas dezenas de vezes que visitará o local, mas esperou. Ele queria. O resultado foi o esperado. O homem pintado continuou a ler seu livro, e Kim o observou enquanto ouvia apenas o som de uma ou outra virada de página ecoando no corredor solitário. Diretor Viridian, Kim finalmente quebrou o silêncio. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, ergueu um dedo em direção a Kim e o manteve erguido enquanto continuava a ler o livro. 1 minuto depois, o retrato de Vindictus Viridian colocou um marcador fino entre as páginas e fechou o livro sobre ele. Ele abaixou o dedo e, pela primeira vez, focou o olhar em qualquer outro lugar que não o livro. Sim, ele disse simplesmente. Kim piscou surpreso. Aquilo era diferente, pensou. Ele solicitou entrada na sala das recompensas. Senha? Perguntou o retrato. A surpresa de Kim aumentou. Aquilo era, mais uma vez, completamente diferente do que ele esperava. Nenhuma provocação condescendente nem me pedindo para voltar, perguntou ele. Isso só era justificado quando você, repetidas vezes, me abordava e me perturbava quando eu me preparava para dormir ou já estava dormindo. É de manhã cedo, o horário apropriado para entrar no quarto. Era tão simples assim para uma educação básica? Finalize visita, disse Kim, a senha que ele pegou do Recon. Viridian assentiu e abriu o livro novamente enquanto o retrato se abria para permitir a entrada de Kim e deixar sair o ar frio e seco de dentro. Kim exalou uma baforada e entrou na sala de recompensas. A sala não havia mudado um único grão de poeira desde a última vez que ele entrará. A grade de estantes duplas ocupava o espaço com seus fichários pretos cheios de registros de todos os alunos de Hogwarts que já estudaram em suas salas de aula. Ele escolheu o corredor do meio e seguiu para o centro da sala, onde o brasão de Hogwarts decorava o chão e escondia o segredo sob o piso, escondia os demônios sob a estrada. Kim ajoelhou-se diante do brasão, canalizou sua magia e proferiu as palavras mágicas. As diferentes partes do brasão saltaram em seus lugares, com um brilho branco vazando de dentro. O brasão desapareceu e deixou para trás um buraco enorme. Por que estou aqui? Por que estou fazendo isso? Tais pensamentos passaram por sua mente enquanto jogava no túnel aberto. Enquanto descia, seus pensamentos duvidavam de suas ações, mas seu corpo era destemido. Tão destemido que ele não criou uma plataforma elevada para se apoiar e pousou diretamente no chão descoberto do cofre. Ele imediatamente esmagou a magia do chão que tentava derrubá-lo. O cofre do pecado não perdeu tempo em abrir. As paredes heptagonais brilhavam em sua glória de 7 cores. As sobrancelhas franzidas de Kim se afrouxaram um pouco quando ele sentiu a magia das runas preencher o ambiente. Parecia familiar, ele a reconhecia, e não era tão desconhecida quanto antes naquele ano. Ele aumentou sua magia quando as runas atingiram a saturação. Os raios de 7 cores irromperam das runas, mas em vez de se infiltrarem na paisagem da alma de Kim sem qualquer impedimento, pararam como água diante de uma represa nos limites da paisagem da alma, que não tinha a menor sensação de realização ao frustrar as ondas de magia baseada em almas. Tudo o que ele conseguia se perguntar enquanto operava sua magia era: a ganância estava certa? Minha ganância é demais para eu controlar? Ele havia descido para o cofre do pecado sem nem mesmo pensar. Seu primeiro instinto o levará ao lugar que havia descarrilado sua vida 2 em cada 2 vezes. Seria sua ganância por alguma semelhança de recompensa tão forte que ele mais uma vez ignorara a sensação de segurança, mesmo depois de todas as lições que havia vivenciado? A magia das runas se esvaiu, e os raios se espalharam até que a sala estivesse novamente na escuridão com Kim no meio.
Seu corpo relaxou enquanto olhava ao redor. Gostaria de saber se não havia nenhuma outra surpresa ofensiva, mas não sabia, no entanto, algo lhe dizia que tudo que o preocupava havia acabado. Houve um tremor na sala, fazendo Kim se contorcer. A parede logo atrás dele se partiu em blocos retangulares de tijolos e se voltou para dentro até que um caminho se abriu até ele. Kim lentamente exalou toda a sua tensão anterior para dar espaço a um novo lote que chegou com o surgimento da nova porta. Ele tirou uma placa de pedra em miniatura do bolso, ampliou-a para o tamanho real e encostou-a em uma das paredes com bastante magia para garantir que não tombasse. Na placa de pedra havia instruções concisas sobre como encontrá-lo caso alguém chegasse ali e se prejudicasse. Ele estalou os nós dos dedos apenas para quebrar o silêncio pesado na antecâmara. Em seguida, ouviu o som de seus passos. As batidas do coração em seu peito ecoavam em seus ouvidos quando ele cruzou a soleira e, sabiamente, enviou sua magia para frente em busca de informações, que não retornaram nada em resposta. Mas Kim sabia que era melhor acreditar que sua habilidade com magia seria confiável no cofre do pecado. Manteve o olhar para frente e o ouvido atento, com a pele formigando em atenção. Após caminhar com cuidado e deliberada lentidão, Kim chegou ao final, onde uma sala humilde o aguardava. Não havia nada na sala quadrada além de um único retrato. Kim reconheceu o retrato. Era único em Hogwarts. Era o único retrato não mágico dentro de Hogwarts, orgulhosamente exibido no saguão de entrada, do lado de fora do salão principal. No entanto, ali estava ele, presente dentro do cofre do pecado. O homem no retrato, com sua longa barba branca e cabelos longos e esvoaçantes, abriu seus brilhantes olhos azuis com manchas verdes. O homem piscou algumas vezes antes de voltar o olhar para a frente, focando em Kim. Kim West, a primeira palavra do homem foi um golpe para Kim. Parece que você finalmente chegou à minha humilde morada. Merlin, o grande feiticeiro da corte do rei Arthur, o fundador da Ordem de Merlin, uma organização que promovia direitos não mágicos, e o maior usuário de magia do mundo ocidental e um dos maiores que o mundo já viu. A pessoa que permeou gerações e se imortalizou na mente de todos que ouviram falar de sua lenda, a ponto de se tornar parte do vernáculo mágico, que engoliu em seco. Você estava atrás do cofre do pecado? Perguntou ele. Por quê? Cofre dos pecados? Repetiu Merlin. Ah, os 7 pecados, sim, eu sou o criador desta magia. Kim fez a pergunta que atormentava sua mente. Por quê? Por que o maior de todos os tempos criaria algo tão horripilante? Por quê? Digamos, por causa da Morgana. Morgan Le Fay? Morgan Le Fay, mais comumente conhecida como Morgana, era uma praticante de artes negras medieval famosa por ser inimiga de Merlin e meia-irmã do rei Arthur. Sim, Morgana, suspirou Merlin. Em uma de nossas brigas, ela demonstrou uma habilidade surpreendente em magia das almas, o que me preocupou, pois eu era deficiente nessa área da magia, e a essa altura, você já deve saber como a magia das almas pode ser complicada. Eu não podia correr o risco de ficar para trás, então comecei a me aventurar na magia das almas. Infelizmente, eu era ingênuo naquela época. Morgana usava bruxos e trouxas em seus experimentos para aprender mais sobre magia das almas, e eu, sozinho, não conseguia acompanhar seu progresso. Então criei este lugar e lancei minha magia nele. Você queria usar crianças? Que explodiu. Ele e Alan chegaram a essa mesma conclusão na primeira vez que Kim sofreu com a maldição do pecado. Mas ter essa teoria confirmada era irritante. Sim, disse Merlin, quase com arrependimento no rosto. Onde seria melhor se não num castelo cheio de crianças pequenas com sua magia borbulhante e crescente? Hogwarts foi o melhor lugar que eu poderia imaginar para experimentar e alcançar Morgana. A magia de Kim explodiu descontroladamente. Ela atingiu as paredes da sala, mas elas permaneceram ilesas mesmo sob o ataque implacável e raivoso. Até o retrato de Merlin permaneceu ileso. Você tem ideia do que eu passei? A voz de Kim se distorceu como a de um demônio. Seu egoísta de merda. Me deu um motivo para eu não ter como objetivo de vida apagar todos os vestígios do seu legado do mundo. Encontrarei uma maneira de destruir todos os vestígios físicos e apagar a memória de todo o planeta se for preciso. Essa é uma afirmação ousada, garoto. Fiquei bastante famoso depois da minha morte, disse Merlin. Quanto a saber o que você passou, eu sei. Eu estava te observando o tempo todo, afinal. O ímpeto furioso de Kim o interrompeu. Enquanto ele ainda estava furioso, sua magia diminuiu. Tenho olhos por todo lado. Enquanto estiver neste castelo, posso viajar para qualquer retrato em qualquer castelo, até mesmo para a pintura de veado no seu quarto. Aonde quer que você fosse, eu era seguido, observando você. Então, eu sei exatamente o que você passou. E eu construí a magia, então juntar as peças do que eu perdi foi fácil. Ele estava sendo observado? O coração de Kim estremeceu. Além disso, não se preocupe, todos aqueles que passaram por alguma versão da magia que lancei aqui saíram relativamente lesos. Certo, você me pegou, alguns deles sofreram depois, mas eu compensei suas famílias. Ah, não se preocupe, ninguém entrou aqui depois da minha morte, você é o primeiro. Isso não muda nada, seu louco. Merlin então contou a história do cofre do pecado. Como ele costumava visitar Hogwarts uma vez por ano para dar aulas por uma semana, e que a essa altura, o cofre do pecado já teria atraído alguns alunos. Quando Merlin chegava para sua semana, a progressão da maldição atingia um nível em que ele podia estudar o aluno para obter alguma compreensão e, em seguida, curar os alunos afetados antes de partir. Isso continuou por 2 décadas, com alguns alunos sendo pegos a cada ano.
Ao longo dos anos, o cofre do pecado mudou conforme Merlin aprendia mais e mais e se tornou o que é hoje. Ele disse a Kim que cada pessoa seria afetada de uma maneira diferente e que o que Kim passou era único para ele, algo de que Merlin se orgulhava porque ele podia obter novos insights de cada assunto. Quando Morgana morreu, parei de fazer experimentos com os alunos de Hogwarts, mas não queria que o que eu havia criado se extinguisse. Então montei um quebra-cabeça e coloquei um retrato aqui para que se alguém tropeçasse aqui, eu pudesse saber o que aconteceu, mesmo que tenha sido depois da minha morte. Disse Merlin antes de perguntar. Você se importaria de me dizer como eu morri? Mesmo depois de tanto tempo aqui, não consegui descobrir como morri. Retratos eram cópias da pessoa, mas só guardavam memórias até a pessoa renovar o retrato pela última vez. Portanto, não ter a lembrança da morte era uma característica de um retrato mágico. De acordo com o que li, você se apaixonou por uma garota, ensinou a ela toda a sua magia e depois foi morto por ela, disse Kim. Os olhos de Merlin pareceram brilhar com a compreensão. Uma expressão triste passou por seu rosto antes de voltar ao normal, sorridente. Então, o que você vai fazer agora? Perguntou ele. Não acho que você possa me destruir. Pelo menos não agora, não por um bom tempo. Que nem precisou pensar na resposta. Se eu não puder destruí-lo, então o levarei comigo e o manterei isolado até que eu consiga. Ele fixou o retrato com um olhar sinistro. Merlin não parecia nem um pouco arrependido de suas ações. Ele havia brincado com a vida de estudantes inocentes. E havia tornado sua vida miserável. Ou então não faça isso, e talvez eu lhe ensine uma coisa ou duas quando tiver vontade, disse Merlin com um sorriso. Você descobrirá que eu tenho muito conhecimento sobre uma grande variedade de magias. A expressão de Kim mudou. Ele encarou Merlin sem piscar. Depois de um tempo indeterminado, caminhou até o retrato, retirou-o da parede e saiu com o retrato na mão. A ganância estava certa. Talvez ele nunca conseguisse se livrar dele. Capítulo 329. O expresso de Hogwarts avançava ruidosamente pelos trilhos, atravessando a paisagem exuberante e extensa. As aulas haviam terminado e os estudantes embarcavam no trem vermelho, voltando para casa. A festa de despedida foi por água abaixo, resmungou Ed, apoiando-se na cama do trem e com a perna apoiada no canto frontal da cama oposta. Marcus tirou a cabeça da torta de porco e encarou Ed com um olhar decepcionado. Não faça isso. O professor Snape morreu protegendo a escola dos comensais da morte. Não íamos ter uma festa de despedida de qualquer jeito. Você acha que eu não sei disso? Demorei muito para conseguir aquela caixa enorme de uísque de fogo, Ed bufou, cruzando os braços. Tive que dividir tudo e não ganhei uma festa em troca. Você pode vir à minha casa, disse Kim. Ele estava deitado ao lado de Marcus, com os pés cruzados e um livro flutuando sobre sua cabeça. Vou te embebedar de vez. O vovô ficaria mais do que encantado em iniciar um jovem como você em sua jornada alcoólica. Embora eu duvide que você vá beber o uísque de fogo dele. Por quê? Digamos que ele tem bom gosto. Em troca, você terá muitas bebidas artesanais e uma noite repleta de hábitos de consumo responsável. Parece sem graça. Mas ei, não vou recusar coisas caras. Me mande uma data e hora, estarei lá. Você diz isso, mas eu garanto que você estará copiando-o até o final do dia. Kim tentou imaginar como seria divertido ver Ed e George juntos, e ainda por cima bebendo. Ele conseguia imaginar tudo acontecendo de tantas maneiras interessantes. Além disso, ele ainda teria uma interação bônus entre a senhora Rose e Ed, que poderia muito bem ser mais divertida do que Ed e George. Vocês não têm nada a ver com os monitores? Marcus perguntou a Kim. Achei que vocês fariam algo como um almoço chique para marcar o fim. Kim acenou com a mão. Não estou nem um pouco interessado nisso. Além disso, ninguém estava afim. Não ajudou o fato de um quarto dos monitores ter ido direto para casa com os pais, então simplesmente desistimos da ideia de fazer algo como despedida. Não eram só eles. Todos os alunos do 7º ano estavam desanimados, pois seus últimos dias em Hogwarts haviam tomado um rumo tão trágico. O único ponto positivo que surgiu da confusão foram os exames adiados, embora alguns reclamassem de querer acabar logo com aquilo. Ed deu um tapa forte nas coxas enquanto se levantava. Bem, rapazes, nos vemos. Não sei quando. Vai ver a Tracy? Perguntou Kim. Sim. Kim pegou o livro e se levantou também. Você, Daphne? Sim. Ed se virou para Marcus e abriu a boca só para fechá-la. Ele franziu a testa antes de arquear uma. Sabe, nós nunca conversamos sobre você, né? Você nunca nos disse se gostava de alguém ou de quem gostava. E de alguma forma, nós nunca perguntamos sobre você. Ed se virou para aqui. Isso é surpreendente, né, cara? Kim se aproximou de Ed e encarou Marcus. É realmente surpreendente. 7 anos juntos, e você nunca nos disse qual é o seu tipo, muito menos de quem você gosta. Acho que já passou da hora dos seus melhores amigos saberem desse tipo de coisa. Ambos se sentaram em uníssono na frente de Marcus, inclinando-se para frente sobre os braços cruzados. Não se sentem, disse Marcus, gesticulando para que se levantassem. Não gostei de ninguém, aí está a resposta feliz, agora vão. Vocês não querem deixar as moças esperando. Eu não acredito nessa baboseira, Ed respondeu de forma abrupta. Não acredito que você nunca tenha se interessado. Você deve ter uma ou duas paixões. Foi alguém da promotoria? Perguntou Kim. Foi a Susan Bones? Ela é bonita, e vocês dois se deram bem. Agora que você diz isso, eles se davam muito bem. Depois houve todas aquelas reuniões. Ele não pode ser culpado por ter se interessado. Talvez ela também tenha feito isso. Seu cachorro. A filha do ministro, hein, cara? Isso sim é muita coragem. Nunca imaginei que você fosse tão ambicioso, Marcus. Você sabe que ainda há tempo. Pode ser tarde, mas pelo menos você pode expressar seus sentimentos. Você pode se arrepender mais tarde se mantiver esses sentimentos escondidos. Vá pular nos ossos dela. O queixo de Marcus havia se afrouxado há muito tempo.
Não, ele balançou a cabeça. Não de novo, não, e de novo, nada disso. Como, de onde? Vocês dois. Fora. Vamos lá, quem melhor para contar do que nós, disse Kim. Fora. Olha ele todo tímido, disse Ed. Cai fora. Bateram na porta, mas antes que pudessem virar a cabeça, a porta deslizou e se abriu com um estremecimento. Tracey Davis estava parada na porta, com os olhos semicerrados para o namorado. Estou esperando há um tempo, e aqui está você rindo disso. Ed se levantou e quase correu para perto de Tracey. Ele a beijou no rosto e segurou sua mão. Nos ocupamos tentando fazer a vida amorosa do Marcus dar certo. Acontece que ele gosta da Susan Bones. Você sabe? Perguntou Tracey, a surpresa substituindo a irritação. Não, eu não. Não dê ouvidos a eles. É o que ele diz, disse Kim rindo. Tracey olhou para Kim e se estreitou novamente. Ela o encarou com um olhar penetrante. Ed notou a mudança em Tracey. Ele olhou para a namorada e para o melhor amigo e perguntou. O quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Ele trapaceou, disse Tracey, fazendo o coração de Kim disparar, me fez perder dinheiro em uma aposta usando um truque. Então não fui só eu. Ele trapaceou numa corrida contra mim. Usou uma maldita magia para sair correndo feito um cavalo. É mesmo? Ela cantarolou, parece com ele, que apertou os lábios com amargura. Daphne havia contado a Tracey como disse que faria. Como era de se esperar, Tracey não gostou do que ouviu e foi atrás de Kim com a varinha na mão. O incidente, felizmente invisível, foi Tracey bombardeando Kim com seus xingamentos mais ofensivos. Com Kim bloqueando-os enquanto a ouvia lançar os xingamentos não mágicos de sua boca. Depois de se cansar, Tracey passou a gritar com ele por forçar Daphne a um relacionamento horrível. Quando ele tentou dar uma explicação, o que foi difícil, pois que não tinha uma explicação sólida para a situação em que luxúria e ganância o colocaram. E isso pode ter ficado evidente, já que Tracey bufou, zombou e foi embora no meio da explicação. É um prazer ver você também, Tracey disse Kim com sinceridade. Tracey era uma de suas amigas próximas, alguém com quem ele se dava bem desde o começo, e aquela era a primeira vez que havia um conflito entre eles. Ela levantou a mão e jogou algo nele. Brilhou dourado quando Kim o pegou no ar. Vamos, ela puxou Ed enquanto lançava um último olhar furioso para Kim, que olhou para a palma da mão e lá estava um galeão dourado. Quando a porta se fechou, Marcus falou, nossa, ela está de mau humor. Quanto você tirou dela? Deve ser muito, se ela ainda está pagando agora. Kim só conseguiu suspirar profundamente em resposta. Quebra de cena. Kim esfregou o galeão com o polegar, olhou para a face da moeda, observando atentamente a circunferência, onde uma sequência de palavras flutuava como se estivesse em um longo display de faixas mostrando os preços das ações. O galeão falso era usado no para comunicar os detalhes da reunião, e todos os membros guardavam as moedas para comunicação. Ele também tinha uma, mas não a guardou pessoalmente. Ele olhou para o compartimento que lhe pediram para visitar, comunicado pela moeda. Franziu a testa e se afastou da porta de madeira com janelas de vidro e cortinas para observar a cena completa. Havia um feitiço de desfocagem espalhado por toda a frente do compartimento. O feitiço funcionava da mesma forma que o feitiço repelente de trouxas, mas para mágicos, não era um feitiço muito usado, pois falharia se alguém estivesse procurando ativamente pelo objeto sobre o qual o feitiço havia sido lançado. O feitiço à sua frente, como Kim julgou, era habilidoso e com um poder decente por trás dele. Ele olhou ao redor do corredor do trem, não havia ninguém presente além dele, e notou que metade dos compartimentos da seção estavam vazios devido à falta de alunos que haviam embarcado no trem hoje. Era um lugar adequado para se proteger de um compartimento com tal feitiço, longe dos olhares frequentes que passavam por ali. Ele bateu na porta, mas não entrou. Um segundo depois, a cortina se abriu um pouco e olhos verdes espiaram de dentro. A porta se abriu e ele foi puxado para dentro por uma mão delicada. Kim se viu no quarto com duas garotas que conhecia bem. Ele olhou para Daphne e Eve enquanto elas o encaravam de volta, o que o deixou nervoso. Parecia muito tempo, mas fora ontem mesmo que ele começara um relacionamento com as duas. Não foi tempo suficiente para ele organizar seus pensamentos. Olá, disse ele. Então começou a gritar consigo mesmo pelo tom um pouco estranho. Fingiu pigarrear e repetiu. Olá, desta vez normalmente. Ambas o cumprimentaram de volta. Eve o cumprimentou com um sorriso e um olhar perdido, que ele pensou ser por causa do dia anterior, enquanto Daphne o cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Então, como vocês dois estão? Mudaram de ideia desde ontem? Ele disse brincando. A piada não pegou. Kim sabia disso quando ela saiu da boca dele. Os olhos de Daphne se aguçaram, ameaçando se transformar num olhar penetrante a qualquer momento. Eve, por outro lado, pareceu um pouco magoada. Kim percebeu imediatamente o que havia dado errado. Espera aí, eu praticamente consigo entender o que você está pensando, disse ele apressadamente. Não me arrependo disso e não tenho intenção de voltar atrás no que foi decidido ontem. Ele só podia culpar a ganância até certo ponto, e era hora de assumir a responsabilidade. Então não diga coisas que nos façam pensar assim, disse Daphne, rispidamente, mas muito menos do que ontem. Eve assentiu. Peço desculpas, eu não estava pensando, disse ele. Mas sinto que vocês dois têm algumas ideias desde ontem. Temos, disse Eve. Acho que seria melhor se tivéssemos algumas regras bem definidas entre nós para garantir que isso, apontou para todos, não desmorone. Concordo, concordou Kim. Nós dois conversamos sobre o que esperamos de você. Nós lhe diremos isso. E como isso é recíproco, queremos ouvir o que você deseja de nós. Isso era bom, pensou Kim. Ele definitivamente conseguiria trabalhar com algumas diretrizes. Ele nem tinha ouvido as expectativas deles, mas já estava se sentindo bem com isso.
Primeira, e talvez a mais importante regra, começou Daphne. Apontou para si mesma e para Eve. Não estamos envolvidas uma com a outra. Estamos envolvidas com você, e somente com você. Do jeito que as coisas estão agora, não estamos interessadas em buscar nada uma com a outra, então não esperem que façamos isso ou nos peçam para fazer. Eve e eu vamos trabalhar em nosso relacionamento, mas não vai além da amizade, não romanticamente e definitivamente não. Sexualmente, completou Eve, e prosseguiu com uma resposta bem direta. Então, nada de sexo a três, se você tinha isso em mente. Daphne assentiu conservadoramente. Nem pensaria nisso, Kim concordou com ele sem hesitar. Próxima regra, continuou Daphne. Estamos tranquilos em passar um tempo juntos, ela corou um pouco, mesmo morando juntos. Nesse caso, Kim conteve a surpresa ao ouvir Daphne falando sobre morar juntos. Eles não tinham conversado sobre uma situação de moradia. Sendo esta a primeira vez, estamos dispostos a compartilhar algumas viagens e passeios. Mas deve haver alguns encontros individuais, e durante esses momentos a sós, não deve haver nenhuma menção um ao outro. Eu, pessoalmente, quero que você não leve Eve a lugares que considero especiais entre nós duas, por exemplo. O pequeno mercado de artesanato trouxa que visitamos antes deste ano. Os olhos de Kim brilharam em reconhecimento. Era a primeira vez que ele levava Daphne ao mundo não mágico, e em vez de sobrecarregá-la com todo aquele brilho e glamour, ele a levou a um pitoresco bazar de artesanato na rua. Eu quero mesmo, disse Eve. Havia um brilho competitivo em seus olhos. Então você não pode levá-la para o cofre do arquiteto. Seus ombros caíram, e ela murmurou, não temos outro lugar, e você já não vai voltar. Kim foi rápido em resgatá-la e prometeu que construiria lugares com o tempo. Ele lançou um olhar para Daphne, mas ela estava serena como a noite. Agora, isso é a última coisa em que poderíamos pensar, continuou Daphne. É sobre o que e o quanto compartilhar. Estou aberta a ouvir sobre o que você fez com a Eve, se quiser compartilhar. Posso te perguntar sobre isso, ou você pode querer compartilhar por conta própria em qualquer caso. Deixa a seu critério o quanto quer compartilhar e o quanto a Eve não se importaria que eu soubesse. Não quero ouvir nada do que você fizer com a Daphne, disse Eve. Contanto que não seja algo que nós três fizemos juntas, só quero ouvir o mínimo necessário. Se não for algo que eu deva saber, por favor, não me conte. Kim concordou novamente. E não era hora de compartilhar sua versão das expectativas. Eu só tenho uma, disse ele. Quero um tempo apropriado sozinho, sem passar tempo com nenhum de vocês. Daphne já sabe disso, mas eu exijo, um tempo sozinho, que beira o limite do que é permitido em um relacionamento normal. Mas isso não vai funcionar se eu for passar tempo com vocês dois, então, embora eu vá reduzir meu tempo sozinho, ainda quero uma boa parte dele. Então, peço que você respeite meu tempo sozinho. Seu pedido foi aceito imediatamente. Eles então continuaram a conversar e concordaram que um calendário era necessário para marcar os planos dos três lados. A discussão terminou com a definição do que seria compartilhado externamente. Todos os três concordaram que, com exceção de Tracy, não tornariam um relacionamento público, com Daphne e Kim ainda sendo um casal normal aos olhos do público. Capítulo 330. Dobby envolveu os dedos na cintura de Voldemort. Um homem surgiu do nada em uma alameda iluminada pela lua. Por um segundo ele ficou parado com os olhos percorrendo a área, guardou a varinha sob a capa e caminhou pela alameda delimitada à esquerda por arbustos espinhosos, selvagens e baixos, e à direita por uma cerca viva alta e bem aparada. O longo manto do homem envolvia seu tornozelo, enquanto ele virava à direita em uma ampla entrada de veículos que saía da estrada. A cerca viva alta se curvava com eles, estendendo-se para além do par de imponentes portões de ferro forjado que bloqueavam o caminho do homem. Seus passos não se interromperam. Em silêncio ele ergueu a mão em uma espécie de saudação e passou direto, como se o metal escuro fosse fumaça. As sebes de teixo abafavam o som dos passos do homem. Ouviu-se um farfalhar em algum lugar à direita. Ele sacou a varinha novamente, apontando-a para a fonte, mas não era nada mais do que um pavão branco puro, pavoneando-se majestosamente no topo da sebe. O homem guardou a varinha de volta na capa, exalando um suspiro enquanto balançava a cabeça diante da presença do pavão. Uma bela mansão surgiu da escuridão no final da estrada reta, com luzes brilhando nas janelas com vidraças em formato de diamante do andar de baixo. Em algum lugar no jardim escuro além da cerca viva, uma fonte jorrava. O cascalho estalava sob seus pés enquanto ele corria em direção à porta da frente, que se abriu para dentro com a aproximação deles, embora ninguém a tivesse aberto visivelmente. O corredor era amplo, mal iluminado e suntuosamente decorado, com um magnífico tapete cobrindo a maior parte do piso de pedra. Os olhares dos retratos de rostos pálidos nas paredes seguiam o homem enquanto ele passava. Ele parou diante de uma pesada porta de madeira que dava para a sala ao lado, hesitou por um instante e então girou a maçaneta de bronze. A sala de estar estava cheia de pessoas silenciosas, sentadas a uma mesa comprida e ornamentada. Os móveis habituais do cômodo haviam sido empurrados descuidadamente contra as paredes. A iluminação vinha de uma lareira crepitante sob uma bela lareira de mármore encimada por um espelho dourado. O homem permaneceu por um momento na soleira. À medida que seus olhos se acostumavam à falta de luz, ele foi atraído para o aspecto mais estranho da cena. Uma pessoa sentada perto da cabeceira da mesa, com o braço estendido sobre a mesa com uma marca negra brilhando assustadoramente em um verde escuro. O braço tremia constantemente, assim como o restante da pessoa a quem pertencia. Nenhuma das pessoas sentadas olhava para a pessoa trêmula. Tranque, disse uma voz alta e clara da cabeceira da mesa.
Você está quase atrasado. O orador estava sentado diretamente em frente à lareira, de modo que, a princípio, foi difícil para os recém-chegados distinguirem mais do que sua silhueta. À medida que a eclusa do rio se aproximava, porém, o rosto da figura brilhava na penumbra, sem pelos, semelhante ao de uma cobra, com fendas no lugar das narinas e olhos vermelhos brilhantes, cujas pupilas eram verticais. Ele estava tão pálido que parecia emitir um brilho perolado. Ao lado de Dololho, disse Voldemort, apontando para um lugar próximo ao meio da mesa. Rivers ocupou o espaço que lhe foi atribuído. A maioria dos olhares ao redor da mesa seguiu, e foi no segundo em que ele se sentou que Voldemort falou. Então, meu senhor, todas as nossas tropas capturadas serão transferidas de Centemungus para Azkaban amanhã, ao anoitecer. O interesse ao redor da mesa aumentou visivelmente, alguns ficaram tensos, outros se inquietaram, todos olhando para Rivers e Voldemort. Amanhã, anoitecer, repetiu Voldemort. Seus olhos vermelhos se fixaram em os olhos negros e mortos de River com tamanha intensidade que alguns dos observadores desviaram o olhar, aparentemente temendo que eles próprios fossem queimados pela ferocidade do olhar. Rivers, no entanto, olhou placidamente para o rosto de Voldemort, sem ousar afastá-lo. Depois de 1 ou 2 instantes, a boca sem lábios de Voldemort se curvou em algo que parecia um sorriso. Ótimo! E essa fonte de informação vem da minha fonte Novelus Aconite no acampamento de Rufus Cringior, disse Rivers. Bartemius, gritou Voldemort para o jovem pálido de cabelos cor de palha e sardas, sentado mais perto dele na metade superior da longa mesa. Você pegará alguns dos nossos e libertará os injustamente cativos da comitiva dos Aurores. Espero que não me decepcione. Seus olhos vermelhos fitaram um homem de cabelos loiro-platinados que ainda tremia sem parar enquanto a marca negra continuava a brilhar. Os olhos de Rivers se voltaram de Voldemort para Bartolomeu Barto, Crouch Jr. Rivers sabia que o homem era o seguidor mais fervoroso de Voldemort. Sua devoção só era igualada, se não superada, pela bruxa louca Bellatrix Lestrange. Barto fora enviado para Azkaban após sua revelação prematura em Hogwarts e fora libertado por Voldemort ao mesmo tempo que Rivers. Rivers se lembrava dos gemidos e grunhidos de Barto que duraram quase 1 ano antes de finalmente se calarem enquanto os dementadores se deliciavam com a nova refeição. Sim, meu senhor, Bart curvou a cadeira. Atirarei nos Aurores do chão, direto para seu cemitério sem identificação, e trarei seus servos de volta para casa. Veja se você faz isso. Enquanto Bart sorria profundamente de alegria, Rivers se voltou para Voldemort. Meu senhor, houve outra informação, algo que o Departamento de Educação e até mesmo o grupo do ministro esconderam, longe dos documentos. Rivers esperou, mas Voldemort não falou nada, então ele continuou. Os jornais relataram os eventos da noite em que Dumbledore, seu grupo de professores e os Aurores da Ordem da Fênix responderam rapidamente à infiltração e contiveram nossa equipe, com apenas Severus Snape sendo a única vítima. Vá direto ao ponto. Rivers, disse Voldemort com um toque de irritação nos olhos antes de voltar para o homem trêmulo. As palavras seguintes de Rivers fizeram Voldemort olhar para ele. Dumbledore, os professores de Hogwarts ou os Aurores, nenhum deles pôs fim aos nossos planos. Ele fez uma pausa, foi o vigilante invisível. Se antes não havia nenhum par de olhos em Rivers, agora ele merecia a atenção de toda a sala. Encontrei outro contato, do Centemungus, que me disse que o time estava sendo tratado em uma ala isolada, com Aurores vigiando-a 24 horas por dia. O que não é incomum, mas apenas uma pequena parte da equipe sabe o que acontece lá dentro. Todos os registros são lacrados. Meu contato é uma das pessoas que os atende. Disseram-me que os comensais da morte da ala tiveram os braços incapacitados com a mesma magia usada no dia das finais de quadribol. Uma discussão irrompeu na sala. O vigilante invisível, sendo o motivo de seus esforços para se livrar de Dumbledore, não agradou aos líderes dos comensais da morte presentes na sala. Voldemort ergueu uma grande mão branca, e as conversas cessaram imediatamente, com todos os olhares se voltando para ele. Ele permaneceu com os olhos fixos no chão e um polegar ossudo traçando um círculo na mesa. O vigilante invisível tem alguma ligação com Dumbledore e sua Ordem da Fênix? Parece que não, disse Rivers. Não há um único indício de que o vigilante invisível seja alguém da Ordem da Fênix ou de que seja alguém de fora que trabalhe com eles. Sua aparição escassa e sem aviso prévio dificulta que alguém descubra sua identidade. Mais alguém? O DMLE e o Ministério também desconhecem sua identidade, disse Note Senhor em sua contribuição. Auror Davlis faz parte da força-tarefa criada por Amélia Bones em seus últimos dias como chefe do DMLE com o objetivo de encontrar o vigilante invisível. Tentaram encontrar alguma pista, mas não deram em nada, mesmo com o ministro alocando recursos adicionais na esperança de encontrá-lo. A chama amarela da lareira atrás de Voldemort tornou-se azul, rugindo em tamanho e fúria. Os comensais da morte prenderam a respiração, sem querer atrair nenhum momento fugaz de atenção para si. Meu senhor, todos os olhares se voltam para Peter Pettigrew, que estava sentado bem na metade superior da mesa. Se for verdade, então sugiro que não ataquemos o transporte dos Aurores para libertar os fracassados. Suas identidades estão arruinadas, e agora eles nem conseguem usar magia, o que os torna tão inúteis quanto um aborto, se não menos. Rivers não sabia se Peter Pettigrew tinha coragem de aço ou se era simplesmente estúpido. Quando olhou ao redor, percebeu que não era o único com esses pensamentos. Todos estavam com a cabeça baixa ou desviada. Todos na sala sabiam que Voldemort havia resgatado de Azkaban aqueles afetados durante as finais de quadribol. Não porque fossem seus comensais da morte, mas porque Voldemort queria encontrar uma cura ou contra a maldição para a magia do vigilante invisível. Mas até então, Voldemort não havia feito nenhum progresso, com metade dessas pessoas mortas ou praticamente mortas por causa dos experimentos. Pettigrew continuou. Tenho certeza de que Dumbledore e o Ministério estão ansiosos para fazer uma excursão.
Se ficarmos longe e deixarmos a transferência para Azkaban como eles planejaram, e empurrarmos os jornais na direção certa, seremos capazes de atrapalhar seus esforços. Embora Rivers não tivesse intenção de expressar seus pensamentos, não pôde deixar de concordar com o raciocínio de Pettigrew. Não havia benefício algum em resgatar pessoas inúteis. Rivers suspirou internamente. Podia sentir o olhar penetrante de Bart. Não foi ideia dele jogar água no seu grande momento. Não. O resgate ainda vai acontecer, disse Voldemort, fazendo alguns na sala pensarem que ele não os abandonaria se algum dia se metessem em encrenca. Mas então Voldemort disse, quero ver como a maldição do vigilante invisível reagiu à licantropia de Greyback. Não me importa o que aconteça com os outros, quero Greyback no porão na manhã do dia seguinte. E isso fez com que o pior sonho de Rivers se tornasse realidade. Entre as coisas que Rivers queria evitar, encontrar o vigilante invisível era a última coisa que ele queria que acontecesse. Ele não só perderia sua magia e teria 1 ou 2 membros removidos, como também seria caçado pelo Lorde das Trevas com o terrível destino de se transformar em um rato de laboratório. Era apenas o momento em que Voldemort expulsava as pessoas para matar. Os presentes ao redor da mesa observavam Voldemort apreensivos, cada um deles, pela expressão, tendo o mesmo pensamento que Rivers. Voldemort, no entanto, parecia estar falando mais consigo mesmo do que com qualquer um deles. Fui descuidado e por isso fui frustrado pela sorte e pelo acaso, aqueles destruidores de tudo, exceto dos planos mais bem elaborados. Mas agora sei melhor. Entendo as coisas que não entendia antes. Preciso resolver a situação por conta própria. Já houve muitos erros no que diz respeito a Harry Potter. Alguns deles foram meus. O fato de Potter e até Dumbledore estarem vivos se deve mais aos meus erros do que aos seus triunfos. Ao ouvir essas palavras, aparentemente em resposta a elas, ouviu-se um lamento repentino, um grito terrível e prolongado de miséria e dor. Muitos dos que estavam à mesa olharam para Voldemort, assustados, pois o som vinha do homem que tremia, o dono da casa onde estavam. Lúcio, disse Voldemort, sem alterar seu tom calmo e pensativo, primeiro, você cometeu um erro flagrante na minha ausência. E agora sua família traiu a causa fugindo com o clube de pássaros de Dumbledore. Estou certo em puni-lo pelos erros deles, Lúcio? Esse sim, meu senhor, ofegou o homem que preferiria morrer a ser visto com uma aparência menos que perfeita. Mas o mesmo homem aparentemente havia perdido toda sua dignidade e elegância. Dumbledore está vivo, e isso complica a situação ainda mais do que antes, continuou Voldemort. Ele observava sua varinha girando em seus dedos. Eu pensei que com Dumbledore morto, eu conseguiria colocar as mãos em Garrick Olivaras, mas isso não parece acontecer tão cedo. Ainda não sei por que minha magia não funciona contra Potter, embora eu ache que seja por causa da minha varinha. Por essa razão, preciso pegar emprestada uma varinha de um de vocês. Os rostos ao redor dele demonstravam apenas choque. Ele poderia ter anunciado que queria pegar emprestado um dos braços deles. Pedir a um bruxo que entregasse sua varinha? De todas as coisas que se poderia pedir, era uma das últimas coisas que se deveria pedir a um bruxo. Nenhum voluntário? Perguntou Voldemort. Vejamos. Lúcio, não vejo razão para você continuar tendo uma varinha. Lúcio Malfoy ergueu os olhos. Sua pele parecia amarelada e cerosa à luz do fogo, e seus olhos estavam fundos e sombreados. Quando falou, sua voz estava rouca. Milímetro, meu senhor D. Sua varinha, Lucius. Preciso da sua varinha. Segunda. Foi por causa do seu filho que Yaxley, Carrows e os outros perderam suas armas para o vigilante invisível. Então é natural que o pai pague pelos pecados do filho. Voldemort acenou com sua varinha, e como uma guilhotina durante o Renascimento francês caindo sobre cabeças, uma larga lâmina prateada caiu sobre a mão marcada de Lucius, cortando o osso e a marca negra. Todos na sala desviaram o olhar quando o grito ecoou pela sala. Até Pettigrew respirou fundo e sentiu uma dor fantasma atravessar sua mão prateada. Pronto, disse Voldemort, você não precisará mais da sua varinha. Agora me dê sua varinha, como eu pedi. Malfoy, que havia agarrado sua mão com a outra, dolorosamente a removeu, colocou a mão em suas vestes, retirou uma varinha e a passou para Voldemort, que a ergueu diante de seus olhos vermelhos, examinando-a atentamente. O que é? Olmo. E o núcleo? Doutor Ring, Har, Anel. Corda de coração de dragão, ótimo, disse Voldemort. Ele sacou sua própria varinha e comparou os comprimentos. Finalmente acenou com a varinha de Lúcio e apontou para o cotoco de Lúcio, e um fogo irrompeu ao redor do ferimento, queimando a carne e cauterizando-a. Aqui, Lucius, obrigado por me emprestar sua varinha. Você está grato? YY. Sim, meu senhor, disse Lucius entre lágrimas. Como você deveria estar, Lucius, como você deveria estar. Poderia muito bem ter sido verde em vez de prata. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.